Agora que começou a gravar, tá bom? Então, sejam bem-vindos. Então, como eu disse, esse encontro está sendo gravado, né, atendendo a pedidos, mas a qualquer momento, qualquer pessoa pode solicitar que a gravação seja interrompida, ou que seja, que possa ser feita alguma edição antes de disponibilizar ela, né, para outras pessoas que queiram assistir. Então, meu nome é Aila, certo? Aila Dantas Rebouças, né, eu sou professora do Campus 4 da UFPB, aqui está meu e-mail. E a ideia dessa oficina, gente, é compartilhar com vocês um pouquinho do que eu venho estudando sobre pensamento computacional. E principalmente o que eu tenho aprendido junto com outros estudantes, né, no projeto Computação Plugada, que é um projeto que a gente tem desenvolvido aqui no Campus 4 da UFPB, e que é um projeto que começou como um projeto de extensão e hoje em dia é também um projeto de pesquisa, tá? Então, vocês todos estão vendo minha apresentação, não é isso? Qualquer momento vocês podem levantar a mão. Estão vendo, né, Joia? Tá vendo? Sim, sim. Sim, pronto. Então, qualquer momento, gente, embora realmente eu tenha preparado vários materiais para apresentar para vocês, mas a qualquer momento, se sintam bem à vontade para levantar a mão, interromper mesmo, discutir, tirar dúvida, né? A ideia de uma oficina é que a gente possa realmente, que possamos ser mais ativos no processo. Né? O ideal era que essa oficina, na verdade, fosse oferecida ao longo de pelo menos 3 encontros. Mas como eu não sei como é que está, assim, como a gente já está no final do ano, né, eu acho que não vai ser possível. Então, o que é que eu pensei? Eu tentei agrupar hoje, assim, os principais pontos que eu queria compartilhar com vocês, e aí a gente vê se precisar, a gente pode fazer um outro encontro para continuar e fazer mais discussões e fazer mais essa parte mão na massa. Eu também gostaria que fosse hoje, mas eu não sei se vai dar tempo, mas eu não quero que vocês, por isso, deixem de participar, porque a ideia é que vocês realmente possam participar, tá? Então, eu sou aqui do Campus 4, né, da UFPB, né, trabalho no campus lá de Rio Tinto, né, aqui é a entrada lá de Rio Tinto, né, alguns de vocês não conhecem esse campus, eu também não conhecia antes de trabalhar lá, mas é um lugar muito legal, com energia muito legal. Né, aqui é uma foto quando a gente ainda podia se aglomerar lá, né, com alunos, principalmente dos cursos de Sistemas de Informação e Licenciatura em Ciência da Computação, que são os cursos onde eu atuo mais fortemente. Né, eu sou professora de programação, né, normalmente, mas, claro, já ensinei outras disciplinas também. Né, aqui é um pouquinho do nosso campus, lá da UFPB, que fica nesse cantinho aqui, para quem está em outros lugares não sabe exatamente onde a gente está. Então, o Campus 4, ele está na cidade de Rio Tinto e Mamanguape, mas os cursos de sistemas sistemas e licenciatura em computação estão lá em Rio Tinto, tá? Isso aqui, quem sou eu, né? Eu sou uma professora que ama muito ensinar, né? Sou uma pessoa que fiz o curso de computação e... Certo, Jéssica. Entendi. Então, eu sou uma pessoa que fiz o curso de computação lá na UFCG, né, que antigamente era o UFPB, né, e depois virou Universidade Federal de Campina Grande, e tive minha formação, né, eu fiz o bacharelado em ciência da computação, certo? Então, eu entrei no curso, eu digo que muito por eliminação, sabe? Sempre gostei muito da área de exatas, gostava muito de matemática, de física, então eu sabia que eu queria um curso de exatas. Mas eu não tinha, assim, noção realmente, real, do que era a computação, certo? E aí eu entrei no curso e, assim, considerando outros cursos também, né, gostei muito quando eu assisti uma palestra onde um professor lá do curso falou que era um curso para as pessoas resolverem problemas, né, e usando computadores, né. Computador era algo que era muito raro naquele tempo, né, assim, eu acho que fazia 2 anos que o primeiro computador tinha aparecido lá em casa, sabia usar, assim, o básico mesmo, mas realmente não tinha noção do que era computador e sobre o que era resolver problemas com computador. Só que eu acabei me apaixonando pelo curso, né, e fiz o curso, né, depois quando terminei o curso, trabalhei um tempo no CESA, né, que é o Centro de Sistemas Avançados do Recife, que é onde trabalhava desenvolvendo software, na época eu desenvolvia aplicativos para celulares da Motorola, e foi uma experiência muito legal. Aí depois fui fazer mestrado lá na Universidade Federal de Pernambuco, na área mais relacionada ao que a gente chama de engenharia de software,
E depois voltei para Campina, né, para Campina Grande, que já era o UFCG, né, depois nessa transição, e trabalhei nesse laboratório aqui, que era o Laboratório de Sistemas Distribuídos. Então, trabalhava como pesquisadora lá, na área de sistemas distribuídos, de engenharia de software, e também, né, comecei o meu doutorado lá também, nessa área mais de redes, sistemas distribuídos e engenharia de software, misturando essas três áreas. No meio do meu doutorado, eu tive a chance de fazer um estágio de verão lá na Google, lá na Califórnia, que foi uma experiência muito legal. E nesse processo todo, né, ensinando lá, tive a oportunidade também de ensinar em faculdades, né, na época ensinei na FIP, né, que é a Faculdade Integrada de Patos, né, acho que é esse o nome, e ensinava no curso de Sistemas de Informação que havia lá, que eu não sei se ainda existe, mas gostei muito da experiência. E lá no Laboratório de Sistemas Distribuídos também, como pesquisadora e como aluna de doutorado, interagi com muitos estudantes. E sempre gostei muito, né, de aprender e de resolver problemas. E aí, isso tudo, né, eu estou contando um pouquinho dessa história para vocês, porque eu acho que eu vim hoje conversar aqui com vocês justamente sobre por que é que eu sou apaixonada pela resolução de problemas e por que é que eu acho que todo mundo tem que se apaixonar por isso, né? Porque, na verdade, os problemas estão na nossa vida o tempo todo. Só que para muita gente, problemas são chatos, são difíceis, as pessoas se sentem incapazes de resolvê-los. E o pensamento computacional, né, e essa habilidade relacionada ao pensamento computacional, envolve justamente a gente mostrar para as pessoas que todo mundo, né, tem que ser capaz ou tem que se tornar capaz de resolver problemas, certo? E aí a gente vai ver algumas estratégias para desenvolver essa competência, né, nas pessoas, tá certo? Então, gente, só relembrando mais uma vez, né? Se vocês quiserem a qualquer momento, levantem a mão, interrompam. Eu estou tentando acompanhar o chat, mas às vezes eu não consigo acompanhar bem. Então, se alguém colocar alguma coisa lá que eu não consegui ver, né? Levanta a mão e fala, ou então levanta a mão que eu dou uma olhadinha lá para ver se eu estou perdendo algo. Mas a ideia é que vocês participem também, tá certo? Então, isso aqui é um pouquinho de quem sou eu, certo? E vamos lá. E aí, como eu disse a vocês, nós queremos, né, eu sou professora lá do curso de computação, licenciatura em ciência da computação e sistemas de informação, e eu descobri, né, quando eu fui estudar um pouquinho mais sobre pensamento computacional, que é uma palavra que as pessoas começaram a falar muito sobre ela há alguns anos, eu descobri que o que a gente quer formar, na verdade, não é pessoas que saibam uma linguagem tal, ou linguagem Y, ou que saibam tal conteúdo ou tal conteúdo. Eu acho que o que a gente tem que formar, né, se nós queremos ser educadores, né, porque nesse meu caminho todo, fui desenvolvedora, fui pesquisadora, mas eu vi que eu sou apaixonada pela educação. Eu sou apaixonada por promover a diferença na vida das pessoas, né, porque eu acho que é isso que todo professor faz, né, eu sei porque eu tive vários professores que fizeram grande diferença na minha vida, né, a começar por meus pais, né, meus primeiros professores. E o que a gente tem que formar são pessoas que resolvem problemas, como mãe, como pai, né? Eu também sou mãe. Nós temos que formar pessoas que saibam resolver problemas, né? Porque problema é uma das únicas certezas que a gente sabe é que a gente vai ter problemas para enfrentar na vida, né? E como é que a gente melhora nas pessoas essa habilidade em resolver problemas, né? Então vamos pensar um pouquinho, e são essas reflexões que eu vim trazer aqui para vocês hoje. Então, antes de tudo, né, vocês estão aqui fazendo a oficina de pensamento computacional. Só para eu ter uma ideia, que todo mundo está com o Google Meet, né? Quem aqui já tinha ouvido falar alguma coisa sobre pensamento computacional, né? Antes de ver a chamada para essa oficina, levanta a mão. Assim, alguma coisa, mesmo que não sabe exatamente o que é, levanta a mão só para ter uma ideia. Alguém já tinha ouvido falar alguma coisa sobre pensamento computacional? Só para ter uma ideia aqui do nosso público, tá? E aqui, pronto, abaixa a mão agora. E quem nunca tinha ouvido falar nada sobre pensamento computacional antes de ver a chamada para essa oficina, levanta aí a mão. Certo? Não tenho vergonha não, gente, eu também há alguns anos não sabia nada sobre pensamento computacional, mesmo sendo da área de computação. Tá, beleza. Obrigada aí, gente. Então, podem abaixar a mão. Então, assim, só para trazer para vocês, esse termo, né, pensamento computacional, tem sido muito falado, né? E no Brasil, ele está se popularizando mais na educação, porque a Base Nacional Comum Curricular incluiu lá também o pensamento computacional, né? Como um conjunto, como habilidades necessárias, né, também para a educação básica. E aí,
A pessoa, né, que a gente liga mais, né, a definição de pensamento computacional, é essa pesquisadora aqui, a Janette Wing, que em 2006, ela escreveu um artigo que é muito referenciado sobre pensamento computacional, que é esse artigo aqui. Eu acho que eu estou cortando. Deixa eu esconder aqui, só para vocês não deixarem de ver. Esse artigo aqui, Computational Thinking, certo? É um artigo em inglês, mas quem quiser pode pegar o artigo, pode mandar traduzir no Google Tradutor. Ele é um artigo realmente muito inspirador, né? E inspira muita gente até hoje. E nesse artigo ela disse o seguinte: o que é pensamento computacional? Ela disse o seguinte, que é um conjunto de atitudes e habilidades universalmente aplicáveis que todos, não só cientistas da computação, gostariam de aprender a usar, de aprender e usar. Então, nesse artigo dela, 2006, ela disse isso, é um conjunto de atitudes, de habilidades que todo mundo deveria realmente aprender e usar, certo? Aí, assim, também tem essa outra definição, então, em um outro artigo de 2014, que é esse aqui, Computational Thinking Benefits Society, né, ela diz assim, o pensamento computacional beneficia a sociedade. Então, esse artigo também está online, ela diz o seguinte, aqui eu traduzi, né, assim, uma tradução minha, né, claro, pode não estar totalmente perfeita, e existem outras traduções também, mas é uma que eu achei interessante. E aí ela diz o seguinte, é o processo de pensamento envolvido na formulação de um problema e na expressão de sua solução, de forma que um computador, humano ou máquina, possa efetivamente realizar. Então, tipo assim, se a gente pensar pensamento computacional, não é um computador pensando, que o computador não pensa, certo? O computador executa instruções, certo? Mas é o pensamento que nós, seres humanos, né, precisamos executar esse processo, né, para que a gente olhe para um problema, a gente formule esse problema, pense numa solução para ele e a gente expresse essa solução, né, com passos que a gente possa dar tanto para um computador quanto para uma pessoa, né, seguir aqueles passos e resolver o problema, tá certo? Então, a ideia geral do pensamento computacional, né, usando essa definição de Wing do artigo 2014, é esse. E eu também gosto muito dessa definição daqui, que é pensar como cientista da computação. Só que essa definição, eu não acho ela muito democrática, né? Porque, tipo assim, pensar como cientista da computação, quem é cientista da computação vai saber mais ou menos o que é pensar como cientista da computação, mas quem não é, não vai ter ideia. E aí a ideia é que hoje eu tento trazer um pouquinho para vocês do que é pensar como cientista da computação, né? Então, o que é que eu, por exemplo, a Ilha, né? Não, eu entrei pensando de uma forma, eu acho que eu saí de um curso de ciência da computação pensando de outra forma. E aí, Janette Wing, nesses artigos dela, ela mostrou que realmente algumas coisas que a gente aprende em cursos de ciência da computação, as pessoas deveriam aprender na escola ou em outros cursos também, né? Não só em cursos de computação. E aí, e de forma que isso possa realmente impactar a sociedade, né? Porque se todo mundo aprender a resolver melhor, né, os problemas, aprender a não ter medo de problemas, a não achar que só quem resolve problemas é quem gosta da área de exatas, né? A gente vai poder fazer do mundo um lugar melhor, onde as pessoas tenham mais oportunidades também. E aí, tem um trabalho aqui, isso aqui, na verdade, é da tese de doutorado do Christian Brackmann. Christian Brackmann é um pesquisador brasileiro, né, que fez doutorado nessa área do pensamento computacional. E aí ele disse o seguinte: o pensamento computacional é uma distinta capacidade criativa, crítica e estratégica. Então, tipo assim, levantou alguns pontos, né? Isso aí está relacionado àquilo que eu mostrei para vocês, é pensar como cientista da computação. Quando a gente faz um curso de ciência da computação, principalmente bem feito, né? Porque às vezes a gente pode fazer de qualquer jeito, né? Mas se a gente faz o curso bem feito, a gente desenvolve nossa capacidade criativa, né? Porque a gente pode criar coisas. Então, por exemplo, o cientista da computação, ele pode criar aplicativos, pode criar um site, pode criar um sistema, né? Ele pode criar um dispositivo, né, tipo assim, um dispositivo que faz alguma coisa, um aplicativo que faz alguma coisa, né? Então, a pessoa tem que criar, né? Também, você tem que desenvolver, né, uma habilidade crítica, né? Porque você tem que ver, peraí, qual é o melhor jeito de criar assim, assado, tal, você pensa.
E estratégica, né? Porque a gente tem que pensar, eita, de que forma eu vou fazer? E aí pensando em vários fatores, que são fatores às vezes técnicos, às vezes humanos, né? Porque se a gente, por exemplo, cria um aplicativo, cria um software, a gente cria para alguém, né? Então, a gente desenvolve essas competências. Então, quando a gente pensa que todo mundo deveria desenvolver o pensamento computacional, a gente quer que todo mundo desenvolva essa capacidade criativa, essa capacidade crítica, essa habilidade estratégica, né, de saber utilizar os fundamentos da computação, que muitas vezes a gente não conhece, né? Todo mundo, às vezes, vocês estão usando aqui a computação, né? Mas muita gente não sabe o que é que está, como é que é possível hoje a gente estar conversando, né? Mesmo as pessoas estando em lugares tão diversos, né? Tendo diferentes dispositivos, né? Usando vários princípios aí. Muitas vezes a gente não sabe desses princípios e a gente também às vezes não quer saber, ignora. Não, isso é só para o povo de computação saber. E se a gente soubesse alguns desses princípios, talvez a gente pudesse resolver os problemas das nossas áreas, das outras áreas, de forma melhor, né? Então, o que acontece? A gente quer desenvolver em todo mundo essa habilidade, capacidade crítica, criativa e estratégica humana de saber utilizar os fundamentos da computação. A gente quer que todo mundo conheça alguns fundamentos da computação nas várias áreas de conhecimento, com a finalidade de identificar e resolver problemas. Então, a gente vê, eita, qual é o problema que eu tenho que resolver? Como é que eu vou resolver? Né? Tanto de maneira individual, né? Porque às vezes nós sozinhos temos que desenvolver algum problema, e resolver algum problema, ou às vezes colaborativa, né? Então, por exemplo, como cientista da computação, para resolver um problema de construir um sistema, dificilmente você vai fazer sozinho, então você precisa colaborar com as pessoas. E também a gente tem que desenvolver em todos os estudantes, em todos os profissionais, essa habilidade também de identificar problemas e de resolver tanto sozinhos quanto em grupo, porque qualquer que seja a profissão, a gente não vai fazer nada sozinho, né? Em geral, a gente vai precisar construir coisas com outras pessoas e resolver problemas junto com outras pessoas, certo? E aí, nesse processo de resolver problemas, a gente vai usar, como é que a gente vai expressar a nossa solução? A gente vai expressar através de passos claros, né? E esses passos, né, alguns problemas que a gente resolve, se a gente conseguir documentar bem os passos para resolver aquele problema e colocar numa listinha, uma pessoa também vai poder resolver seguindo aqueles nossos passos. Ou se é um problema que uma máquina pode resolver por nós, a gente também vai poder escrever aquele problema em uma linguagem que a máquina possa entender e executá-lo, né, de forma eficaz também, para que o problema possa ser resolvido de uma forma mais rápida também, tá? Beleza, gente? Alguma dúvida por enquanto? Algum comentário? Fiquem bem à vontade aí para participar. Tá bom? Dúvidas, comentários? Pode levantar a mão, falar aqui que a gente vai interagindo. Beleza? Deixa eu passar aqui um pouquinho. E aí, pensamento computacional, né? Christian Brackman, também lá na tese dele, ele diz que é para todos, né? Então, ele é uma habilidade que qualquer pessoa deveria saber, independente da área do conhecimento ou atividade profissional. Assim como ler, escrever e calcular. E aí, no trabalho dele, ele aponta que pensamento computacional, quando você desenvolve essas habilidades, você vai melhorar a habilidade analítica das crianças, a escrita, a leitura e a aritmética também. Então, quando a gente tenta desenvolver essas habilidades, a gente pode desenvolver, né, várias outras junto com isso, né? Tá tudo misturado. E aí uma coisa que eu achei importante, né? Só para ter uma ideia aqui, quem aqui é professor de quem está participando? Levanta a mão de novo, só para eu ter uma ideia. Alguém aqui é professor ou professora? Pronto, deixa eu ver quantas pessoas. Temos 5 professores. Quem é professor, quem é aluno de licenciatura, mas ainda não é professor? Pronto, temos aí, deixa eu ver, tem mais gente. Então, temos aqui 7 pessoas entre os presentes. Então, o que é que acontece, né? Então, agora, né? Agora não, né? Em 2019, em dezembro de 2019, pronto, tem mais aí, Edson, também professor, joia. Então, em 2019, né, saiu uma resolução do Conselho Nacional da Educação Brasileiro, dizendo que definiu, né, algumas diretrizes curriculares para a formação inicial de professores. Então, eles disseram o que a gente tem que mudar nos cursos de licenciatura, né, do Brasil, né, cursos que formam professores. E aí ele instituiu o que a gente chama da Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores de Educação Básica, que foi chamado de BNC Formação. E agora, né, todos os currículos dos cursos estão tendo que se adaptar a essa base.
E aí eu pensei em trazer para vocês hoje, né? Porque vocês aí, alguns já são professores, outros já estão no meio do curso, não sei se vai dar tempo de pegar um novo currículo, mas é importante que todos vocês saibam o que é que se espera de um professor que vai atuar na educação básica, certo? E aí eu achei bem interessante essas competências específicas, né? Então, o que é que a gente espera de um professor, né? Então, existem algumas competências relacionadas ao conhecimento profissional, à prática profissional do professor e ao seu engajamento profissional, certo? E aí, com relação ao conhecimento profissional, por exemplo, a gente espera que o professor ele saiba dominar os objetos de conhecimento. Então, se é professor de matemática, que ele conheça o conteúdo lá da matemática que ele vai ensinar. Se ele é professor de computação, que ele conheça o conteúdo da computação que ele vai ensinar. Então, o professor tem que demonstrar conhecimento sobre os estudantes e como eles aprendem. Então, tem que aprender sobre como as pessoas aprendem. Tem que reconhecer os contextos. Tem que conhecer a estrutura e a governança dos sistemas educacionais. Então, você tem que conhecer mais sobre a escola, né, como ela atua. Então, é por isso que existem tantas disciplinas no curso de licenciatura em computação e outras que precisam ser criadas, para que essas competências possam ser desenvolvidas nos professores que nós estamos formando. Existem algumas competências que são da prática profissional, que é planejar as ações de ensino que resultem em efetivas aprendizagens. Então, como é que eu faço uma aula de forma que a pessoa realmente aprenda? Né? Ou então, como é que eu faço um exercício, uma atividade, ou algo, como é que eu faço o aluno aprender? Né? Então, como é que a gente desenvolve essas competências? Como é que a gente cria e saber gerir, um professor tem que saber criar e saber gerir ambiente de aprendizagem, tem que saber avaliar o desenvolvimento do seu educando, a aprendizagem e ensino, tem que saber conduzir as práticas pedagógicas dos objetos de conhecimento, então tem que ensinar, ver como ensinar determinados conteúdos, né? E tem como ver, ele tem que desenvolver essa habilidade de formar competências e habilidades, né? Isso eu acho importante, porque eu acho que eu acho, não tenho certeza, né, que também nós, professores do ensino superior, temos que desenvolver essas competências, né? E eu tento trabalhar cada dia, não sou perfeita, mas estou tentando aprender a cada dia. E aí, o que me chamou mais atenção foram essas de engajamento profissional, e principalmente essa segunda, que diz o seguinte, olha, se espera que o professor, ele saiba comprometer-se com o próprio desenvolvimento profissional. Então, tem muitas áreas, né, interessante que até a gente pensa, não, a pessoa se formou, está pronta, ela não precisa mais estudar. Às vezes tem gente que acha isso, né? Eu acho que não tem, é muito difícil uma profissão que não tem isso, que tem isso, mas algumas pessoas acreditam isso. Ah, já me formei, não preciso estudar mais, vou só trabalhar e botar em prática o que eu aprendi. Né? Mas o professor não, o professor tem que estar aprendendo sempre. Né? Então, por exemplo, eu me formei já faz mais de 20, não, faz 20 anos agora, eu estou ficando velha. Então, eu me formei justamente em 2001. Só que hoje o que eu ensino, né, são coisas novas que surgiram. Então, o professor ele tem que estar aprendendo o tempo todo, né? Então, ele tem que estar comprometido com esse seu desenvolvimento profissional, né? Não só em aprender conteúdos novos que surgiram, como também aprender como ensinar, né? Porque eu acho que como se ensinava há 20 anos não é a forma como se ensina hoje com os alunos que a gente tem hoje, né? E aí, essa segunda, que é o que me chamou mais atenção, é isso. Todo professor, né, tem que desenvolver essa competência de comprometer-se com a aprendizagem dos estudantes e colocar em prática o princípio de que todos são capazes de aprender. Porque o que é que acontece, gente? Infelizmente, nem todo professor, né, acredita nisso. E às vezes, realmente, existem momentos onde você pensa, não, eu acho que fulaninho não vai aprender, não. E aí a gente, às vezes, desiste e quer jogar a toalha. Mas não, a gente tem que lutar e tem que mostrar que todo mundo tem que colocar na cabeça da gente que todos são capazes de aprender. Alguns com mais facilidade para determinados conteúdos, outros com mais dificuldade. Mas todos são capazes de aprender, mas vai depender do esforço e vai depender também do apoio que as pessoas receberem. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma deficiência auditiva, né? Ah, ela não vai aprender? Vai, mas ela vai precisar do apoio de um intérprete, ou vai precisar de materiais específicos para ela. Né? Uma pessoa que tem deficiência de aprendizagem mesmo, né? Será que ela não pode aprender? Pode. Agora a gente tem que encontrar um material que possa ser mais simples para aquela pessoa, pode ter um atendimento mais próximo de alguém para acompanhar aquele aprendizado dela, mas a gente tem que ser capaz, a gente tem que acreditar que todo estudante, ele é capaz de aprender. Né? Às vezes, um professor de matemática, de computação, não pode pensar, não, isso aqui eu sei que só 10% da turma vai aprender. Não, você tem que pensar que seu foco é que 100% aprenda. Claro que nem todos
podem aprender, alguns podem não querer aprender, mas para quem quiser, a gente tem que ter essa crença de que todos podem aprender, certo? E a gente tem que ajudar a dar os meios para que todos sejam capazes, que todos possam aprender, porque todos são capazes, certo? E aí eu achei muito interessante ter isso na formação, né? Porque eu acho que é muito importante que todo professor tenha essa crença. Acho que a gente só consegue mudar a educação assim, né? A gente não pode pensar que a educação, não, a educação, minha função como professor é selecionar os melhores. Não, nossa função aí é ajudar todo mundo a aprender, né? Quem quiser, claro. E aí também tem essa, do engajamento profissional, também tem essa ideia de participar do projeto pedagógico da escola, da construção dos valores democráticos, engajar-se profissionalmente com as famílias e com a comunidade. Então, isso daqui também, né, faz parte das competências que se espera de um professor. E aí, gente, quando a gente pensa nesse princípio de que todos são capazes de aprender, eu quero trazer para vocês que todos são capazes de aprender a resolver problemas e que todos são capazes de desenvolver habilidades de pensamento computacional, tá? E aí, o que é o pensamento computacional? Quais são os pilares desse pensamento computacional? Que competências, que habilidades são essas que as pessoas falam muito, né, quando estão pensando em pensamento computacional? A gente tem que desenvolver nas pessoas, principalmente esses 4 pilares, né? E tem muitos que desenvolver em nós, né? A gente não diz só, eu digo que assim, eu falo como professora, obrigada aí pelas palavras, mas a gente tem que falar que nós também temos que melhorar essas competências e habilidades em nós também todos os dias. E em nossos estudantes também, e usando diferentes estratégias, certo? Então, primeiro, né, assim, não que primeiro, né, a ordem não importa, esses pilares, eles são meio que misturados também, mas eu vou tentar falar um pouquinho de cada um. Se não ficar claro para vocês, fiquem à vontade para me falar, né, levanta a mão, não, ainda não entendi isso, eu explico aqui tranquilamente, tá certo? Então, o primeiro pilar é decomposição, né? Eu disse a vocês, quando a gente pensa em pensamento computacional, a gente quer melhorar a capacidade de resolver problemas e de expressar a solução desses problemas de forma que outras pessoas possam resolver ou que o computador possa resolver esse problema, uma vez que a gente expressou como é que ele pode ser resolvido. E aí, para que isso seja possível, as pessoas têm que aprender a quebrar o problema em partes, né? Então, às vezes você vê, alguém dá um problema lá e você diz, isso aqui é muito complicado, não consigo não, e desiste, e apaga, joga fora o papel e tchau. Não, a gente tem que aprender a quebrar. Não, peraí, eu sei, esse problema é grande, né? Eu não consigo resolver ele todo, agora. Mas deixa eu resolver esse pedacinho. Então, como é que a gente faz para quebrar esse nosso problema em partes? Então, essa é a primeira parte, né, é o primeiro pilar, né, ensinar as pessoas a quebrar os problemas em parte, né, e eu vejo isso muito, assim, tem muita, só para ter uma ideia aqui, quem é daqui da área de matemática, quem é licenciado ou professor da área de matemática? Eu vi que várias pessoas dessa área se inscreveram, levanta a mão aí. Temos quantas pessoas? 4, 5, 7... 8, pronto. Tem mais gente inscrita. 8, pronto. 8 pessoas, né? São aí professores de matemática, ou então são alunos de licenciatura em matemática, ou são da área de matemática. E aí, na matemática, né, eu acompanhando minhas filhas, que uma está no 5º ano e outra no 2º ano, elas recebem muitos problemas, né? Problemas para resolver. E aí, o que acontece? Realmente, às vezes, assim, são problemas do dia a dia, né? Todo mundo tem problemas do dia a dia para resolver. E, às vezes, as pessoas pensam, eu sou ruim em matemática, então eu não consigo. Não, mas você tem que pensar que a gente tem que fazer com que as pessoas vejam, não, peraí, não existe isso de ser ruim em matemática, né? Você talvez tenha algum trauma, alguma dificuldade de aprender algum conteúdo, né? Mas você é capaz, né? Isso é que eu acho que é o que a gente tem que ensinar. Do mesmo jeito de programação, né? Lá na universidade, os cursos de computação. Só levantar a mão. Quem é de computação aqui? Só para eu também ter uma ideia. Quantas pessoas são da área de computação? Levanta a mão. Quem é ou professor ou que é aluno da área de computação? Pronto, temos aqui 4 pessoas aqui da área de computação. Então, muitas vezes, quando a gente está resolvendo problemas em programação, tem muita gente, isso é muito difícil, professor, eu não sei fazer esse sistema, ou então não sei resolver esse problema. Mas, primeiro ponto, vamos quebrar esse problema em partes, né? Que é o primeiro passo para a gente conseguir resolver o problema. E aí, o segundo passo, né, que é o segundo pilar, é a gente reconhecer padrões.
É a gente olhar, né, tanto naquele probleminha lá da matemática que o aluno da escola está resolvendo, quanto num problema mais complexo que a gente tem que resolver lá na universidade, né, seja na área de computação, de matemática ou em outras áreas, a gente tem que ver, peraí, será que eu já resolvi um problema parecido com esse daqui que eu resolvi? Né, ele se parece com que problema, né? A gente vai tentar identificar isso e tentar ver, então, o que, é que a gente pode aplicar daquela solução que a gente fez para o problema parecido nesse contexto desse problema que eu estou resolvendo agora. Então, a gente tem que desenvolver essa nossa habilidade de reconhecer padrões, certo? Então, isso aqui é um outro pedacinho, né, importante do pensamento computacional. Outra questão é a gente desenvolver também a habilidade da abstração. O que é a abstração? É você ver o seguinte, olha, tem muitos detalhes nesse problema que não vão contribuir para eu encontrar uma solução para ele. Então, deixa eu botar aqui um zoomzinho aqui, vou focar nesse pedacinho do problema, vou deixar os outros detalhes de lado e vou focar nesses pontos que são importantes para resolver o pedaço do problema que eu estou resolvendo agora. Então, eu vou abstrair, né, vou deixar alguns detalhes de lado e focar só nos detalhes que são importantes para a solução do problema. Então, isso também é outra competência importante, né? Então, às vezes, inclusive, né, tem muito, às vezes, nessas questões de Enem, né? Tem gente que bota bota aí uma questão com um problema bem, assim, bem, com descrição bem grande, mas alguns pontos ali que estão no texto não vão te ajudar a resolver o problema, né? Estão ali só para atrapalhar, às vezes, só para lhe confundir. Mas se você desenvolveu a capacidade de abstração, você vai ver, não, isso aqui não é importante para eu resolver o problema, mas você deixa aquilo ali de lado e foca só nos pontos que são importantes para você resolver seu problema. Do mesmo jeito, na área de computação, você tem que resolver um problema na computação também. Eu tenho que fazer um aplicativo que é uma agenda. E aí, o que é que tem numa agenda? Uma agenda, tenho que botar o nome das pessoas, o telefone delas, o e-mail, Instagram, WhatsApp, tem que botar um monte de informações. Aí você, não, peraí, não, eu vou começar, vou abstrair um pouquinho, deixando alguns detalhes de lado, eu vou botar só o nome da pessoa e o telefone por enquanto. Então, você tanto está decompondo, né, que você está quebrando o problema em partes menores, mas você também está abstraindo, porque você está deixando alguns detalhes de lado por enquanto, para ter uma solução mais simples e depois ir melhorando essa sua solução, tá certo? E aí, esse aqui foi o terceiro pilar. E aqui é um outro pilar super importante, que é o pilar de algoritmos, que é engraçado que eu entrei na computação, nunca tinha visto uma linha de código, né? Isso aqui é um exemplo de um programa, né? Em alguma linguagem de programação, acho que está aparecendo, acho que é JavaScript pela cara aqui. Mas, assim, existem várias linguagens que os computadores entendem, certo? Para quem nunca viu uma linha de código. Eu entrei no curso de computação sem nunca ter visto uma linha de código, tá? E, para mim, eu também nunca soube o que era algoritmo. Mas, estudando sobre pensamento computacional, eu vi, rapaz, eu aprendi algoritmo. Quando eu estudei matemática, quando eu aprendi lá, como é que eu faço, como é que eu calculo, como é que eu faço a divisão de um número por outro e descubro o resto dessa divisão. Existe um algoritmo, existe um passo a passo para a gente poder fazer aquela divisão. Né? E o passo a passo não é chegar na calculadora e dividir, não. Existe um passo a passo para fazer também na mão. Só que a gente diz, e aquilo é um algoritmo. É um passo a passo, é um conjunto de passos ou regras para a gente resolver um problema que a gente encontrou. Ou então, quando eu tinha que calcular o MDC, né, o máximo divisor comum, ou mínimo múltiplo comum, MMC, né, de um número, existia um passo a passo para eu poder chegar no MDC ou no MMC. Então, definir esses passos, né, é definir o algoritmo para resolver o problema, que é descobrir qual é o MDC, qual é o MMC, ou então qual é o divisor e o resto da divisão de um número por outro número, tá? Então, o que a gente tem que desenvolver? Essas competências todas, tá certo? Então, essas competências, a gente pode desenvolver elas ensinando computação, ensinando matemática, ensinando artes, de várias formas diferentes. Mas nós temos que nos unir, né? Pessoas de diferentes formações, né? Eu não sou aqui, eu não tenho formação em educação, vocês têm uma formação em educação maior do que eu, né? Estou aqui para aprender com vocês sobre a educação, mas claro, eu já estou ensinando há um tempinho, então aprendi um pouquinho também. Mas minha formação básica não foi nessa área. Mas eu tenho formação em computação, né? Então, de repente, a gente vai unir forças aqui para tentar, né? Eu acho que o mundo está se unindo nesse sentido, para tentar fazer com que todo mundo possa desenvolver esses pilares, certo? E desde a educação básica. Mas se não na educação básica, pelo menos na educação superior, para que a gente forme professores que vão trabalhar esses aspectos na educação básica também, tá certo? E aí, gente, só para lembrar, eu estou falando de alguns aspectos aqui, as citações eu não coloquei no final, fui tentando deixar junto com os slides também aqui embaixo, vocês podem encontrar mais informações sobre isso
nessas referências que eu estou colocando embaixo de alguns slides. Aí, deixa eu ver aqui. E aqui está um exemplo, né? Digamos que eu queira desenvolver o pensamento computacional. Muita gente, quando fala de desenvolver o pensamento computacional, pensa logo em ensinar alguém como é que eu programo. Eu quero ensinar, todos os meninos têm que saber programar, né? Existe todo um movimento nesse sentido. Eu acho que é importante também, mas eu não acho que é obrigatório, né? Porque o quê? Existem escolas que não têm computadores, né? Nem todo mundo consegue ter acesso a isso. Mas a gente tem que saber que a gente também tem como desenvolver o pensamento computacional, mesmo sem computadores, que é o que a gente chama da computação desplugada, que eu vou falar para vocês já já. Mas, digamos que eu queira desenvolver usando computadores, tá? Então, e uma das formas de a gente poder tentar desenvolver o pensamento computacional usando computadores é a gente fazendo as pessoas criarem algo. Então, por exemplo, vou mandar as crianças criarem um jogo, inventarem um jogo. Né? Então, porque quando a gente cria, a gente também desenvolve essa habilidade criativa. Se a gente cria junto com alguém, a gente desenvolve essa habilidade de colaboração também, que tem tudo a ver com o pensamento computacional. E aí a gente também trabalha esses 4 pilares. Então, digamos que eu quero fazer um jogo de cartas, certo? Então, vou criar aqui esse jogo, dei essa ideia, os alunos têm que criar esse jogo. E aí, primeiro, eles vão decompor o problema, né? E vão pensar, eita, quais vão ser os elementos do meu jogo? Quais são as telas que meu aplicativozinho que eu vou construir vão precisar ter? Né? Então, vou decompor o meu problema em partes. Depois eu vou abstrair, vou pensar, peraí, quais são, o que é que eu vou fazer em cada tela e o que é que eu não vou fazer, que detalhes eu vou deixar de lado, né? O que é que vai ter em cada carta, quais são as informações importantes sobre cada carta. Então, eu vou tentar abstrair, desenvolver a abstração pensando só no que é importante para resolver cada um dos pedaços do meu problema. Então, vou pensar, quais são as atividades que vão ter as cartas do meu jogo? Vou pensar só nisso aqui, deixar os outros detalhes de lado. Então, vou estar desenvolvendo aí a abstração. Aí, né, quando eu for fazer esse meu jogo, vou começar a construir ele de verdade, eu vou ver, peraí, eu vou construir um jogo parecido com um jogo de paciência. Não sei se vocês conhecem o jogo de paciência, isso é antigo, né? Não sei, acho que vocês... Alguém já jogou paciência aqui, só para ter uma ideia de quão velho eu sou. Alguém mais já jogou jogo de cartas paciência? Pronto, alguns já jogaram paciência. Poker, alguém já jogou poker? Se alguém já jogou poker, pronto. Existem vários jogos de cartas, né? Tem jogo de paciência, poker, tem outros jogos também de cartas, né? Então, o que acontece? Quando alguém, eu vou ter que construir um jogo que é um jogo de cartas. Eu já fiz um jogo de paciência, agora eu vou fazer um jogo de poker. Então, o que eu vou olhar? Eu vou tentar reconhecer o que é que tem em comum entre o jogo de paciência e o jogo de poker e vou tentar aproveitar aquele meu conhecimento, né, para resolver o meu problema atual, né? E aí vou depois pensar nos algoritmos, né? Qual é o passo a passo, né, em cada tela do jogo para que o usuário interaja com aquele jogo, possa ver se ele acertou, se ele errou, se ele ganhou ponto, se ele perdeu ponto. Então, vou definir os passos, vou criar algoritmos que vão definir esse passo a passo para poder resolver o meu problema, que é construir aquele joguinho que eu estou construindo. Então, quando a gente constrói software, né, programas, né, seja um aplicativo, seja um programa que vai rodar no computador de alguém, ou então um programa que está rodando lá no servidor e que a gente acessa quando acessa um site. Então, qualquer que seja, quando a gente está desenvolvendo software, né, a gente, em geral, está desenvolvendo, né, esses pilares. E aí é por isso que tanta gente defende que se tem que ensinar na educação básica também a programação, certo? Mas lembro mais uma vez, não obrigatoriamente se precisa de computadores para ensinar, para desenvolver o pensamento computacional, tá? Aí vamos lá. E aí, o que acontece, né? Pensamento computacional, ele tem sido aceito e promovido como sendo esse conjunto de habilidades que programadores desenvolvem. Então, tem gente que define, isso aqui é desse artigo daqui, ele defende muito isso. Olha, essas habilidades que os programadores desenvolvem, então, às vezes, uma pessoa, quando é da área de computação, a gente vê que a gente começa a desenvolver... Eu digo por mim, assim, eu acho que eu comecei a resolver problemas de uma forma diferente, porque a gente tem tanto problema para resolver ao longo do curso, depois do curso também, que a gente começa a sistematizar melhor os problemas da gente. E aí, então, programadores, em geral, desenvolvem essas habilidades, tá? Mas, não obrigatoriamente, seria desenvolvendo essa habilidade de programação que você vai desenvolver essas habilidades. Mas se diz que quando você programa, você desenvolve, tá? E aí são também habilidades gerais relacionadas ao pensamento e que devem ser desenvolvidas pelos cientistas da computação durante sua formação. Então, todos os cientistas da computação, pelo menos, têm que desenvolver essas habilidades.
E é uma habilidade geral de resolução de problemas que todos deveriam desenvolver também, tá? Então, que é onde a gente tá querendo chegar aqui. E aí, a gente tem que entender que esse conceito de algoritmos é muito importante. Então, não sei se todos aqui já conheciam, né? Muitas vezes a gente conhecia, mas não associa o nome à pessoa, né? Como eu disse a vocês, na história do MMC, do MDC, do algoritmo da divisão, eu não chamava de algoritmo. Ou então, se eu escuto o nome algoritmo, eu não associei, né, ao mesmo algoritmo que depois a gente utilizou para dizer o que é que o computador deve fazer, né? Mas a ideia é que quando a gente... quase que eu deixei alguém. Deixa eu só deixar alguém entrar aqui. Então, quando a gente pensa em algoritmos, né, a gente pensa no conjunto das regras e procedimentos lógicos perfeitamente definidos que levam à solução de um problema em um número finito de etapas. Então, por exemplo, olha, o meu objetivo, meu problema é que meus dentes estão muito sujos, eu quero sair de casa com o dente limpo. Esse é o problema que eu tenho que resolver. E aí a gente pode especificar isso, às vezes, usando, né, algum fluxograma. Então, por exemplo, eu tenho aqui o início, né, vou chegar lá e vou começar a escovar meus dentes, certo? Em algum momento eu vou perguntar, peraí, escovei o dente, né? Aí olho no espelho, meu dente tá limpo? Tá, então resolvi meu problema. Meu dente tá limpo, então meu problema já tá resolvido, ok. Não, meu dente, escovei lá meu dente, olhei no espelho, o dente ainda tá sujo, aí vou voltar aqui, vou fazer de novo esse processo, esse passo aqui de escovar de novo os dentes. Então, vou lá, escovo. Meu dente tá limpo? Não, tá não, vou de novo escovar os dentes. Tarará. Aí, em algum momento, seu dente, se você escovou direito, né, ele vai estar limpo e vai terminar, né, o seu algoritmo aí para ter seus dentes bem escovados e limpinhos quando você for sair, tá certo? Então, muitas vezes a gente pode especificar algoritmos dessa forma. Então, você pode, por exemplo, fazer o algoritmo também do MDC, do MMC, usando fluxogramas, né? Eu prefiro, às vezes, como a gente está muito acostumado com programação, às vezes é mais fácil especificando uma linguagem de programação. Mas, né, na BNCC, né, se sugere que se use fluxogramas para isso. Então, quando a gente vai e diz o passo a passo para resolver um problema, a gente está dizendo qual é o algoritmo, tá? E aí, por exemplo, eu já mostrei, acho que quem é meu aluno já viu essa foto aqui, que eu gosto muito de mostrar esse algoritmo, que é o seguinte, olha, né, quando eu saí de casa, justamente quando eu me formei em 2001, saí de casa, eu não sabia cozinhar nada, né, e aí minha mãe me deu um livro de receitas, né, que foi muito xerocado por vários amigos, ficou assim como eu não sabiam cozinhar, não sabia cozinhar nada, e que tinha um passo a passo como fazer uma comida ser produzida. Então, como fazer o arroz, como fazer feijão, nem isso eu sabia, não tinha noção nenhuma. Claro que hoje a gente tem o Google, né, para pesquisar e acha muitas receitas, com vídeos, com muitas coisas. Em 2001 não existia tudo isso, todos esses recursos, certo? Então, minha mãe me deu um livro de algoritmos, ela me deu um livro de receitas que tinha um passo a passo muito bem definido, né, de como fazer, né, algumas coisas. Então, por exemplo, como é que eu faço um bolo de chocolate como o dela, que eu acho muito gostoso. Então, eu vou lá, misturo no liquidificador 4 ovos, 2 xícaras de açúcar, 1 xícara de chocolate, 1 xícara de óleo misturado com margarina, 1 xícara de água morna. E aí, quando estiver bem batido, eu boto numa tigela, né, e vou lá juntando 2 xícaras de trigo com fermento. E levo no forno lá, né, numa forma untada e polvilhada. E aí eu disse, ela coloca lá, né, o que é untada e polvilhada? Coberta com margarina e depois trigo. Então, ela definiu para mim um conjunto de passos, certo? Só que quando a gente faz esse conjunto de passos, se a gente não definir bem nosso algoritmo, né, vai que alguém bota aqui o ovo inteiro, esquece de tirar a casca, né, vai que alguém vai aqui, óleo misturado com margarina, mas que tanto de óleo, que tanto de margarina? Então, assim, isso aqui não deixa de ser um algoritmo, mas um algoritmo, né, propriamente dito, ele tem que evitar ambiguidades, né, mas não deixa de ser um conjunto de passos para a gente resolver o problema de que é ter o arroz para comer, ter um bolo para comer, ter o feijão para comer, tá certo? A gente definiu esses passos, né? Então, o meu problema era como fazer um bolo de chocolate, e alguém me deu uma receita que é uma solução, né, para uma sequência de passos ordenados e preferencialmente não ambíguos, para a gente conseguir resolver aquele problema, tá? E aí, quando a gente constrói um programa, né, a gente constrói algoritmos também. Então, por exemplo, não sei se vocês conhecem esse joguinho. Quem aqui já jogou Pac-Man? Eu só tenho uma ideia só do meu público aqui. Quem levantou? Eu já... Tem aqui só poucas pessoas jogaram Pac-Man. Pronto, aí um dos algoritmos mais conhecidos em termos de ensino básico é a famosa fórmula de Bhaskara. Pois é, tem muita gente que
às vezes tem medo, né, da fórmula de Bhaskara. Então, tem uma sequência de passos lá para a gente resolver, né, o problema, né, que é a fórmula para calcular lá a fórmula de Bhaskara é para as raízes, né, para descobrir as raízes. Então, existe um conjunto de passos que a gente pode definir. E se a gente quiser que o computador calcule para a gente, né, a fórmula de Bhaskara ou outro conjunto de passos, a gente tem que programar, né, esse nosso sistema, né? A gente tem que dizer o que é que o computador tem que fazer para poder descobrir depois as raízes, né, é de uma equação, para que eu me lembre. Não é isso? Então, assim, para eu calcular o MDC, o MMC, ou então o divisor, então alguém teve que dar uma sequência de instruções. Só que quando a gente dá sequência de instrução para o computador, a gente não tem que ter muito cuidado para que isso não seja ambíguo. Então, eu não vi, Erison, tu estava chamando faz tempo, pode falar, Erison. Agora que eu vi, tá com a mão levantada. Foi sem querer, professora. A senhora pediu para falar do Pac-Man, aí... Sim. Sim, ele ficou. Não, que agora ficou só uma mão, eu fiquei sem saber. Pronto. Então, assim, por exemplo, alguém vai construir um Pac-Man, né? Ou então vai construir um programinha para calcular a fórmula de Bhaskara. Ou então vai construir um programinha para calcular as raízes, né, de uma equação. Então, para isso, né, a gente tem que construir sequências de instruções que o computador vai seguir ao pé da letra e usando uma linguagem que o computador entenda e que não seja ambígua, né, que não tenha dois sentidos diferentes, né? Vai seguir aquele espaço, não qualquer que seja a máquina onde eu rodar, o resultado tem que ser o mesmo, certo? E aí, a linguagem de programação é como esse idioma que o computador entende. E aí, quando a gente faz um algoritmo para um computador, né, a gente chama ele de um programa, né? E aí, quando a gente escreve esse algoritmo, ele tem que ser escrito numa linguagem que o computador entende e saiba executar. Então, por exemplo, eu vou fazer um algoritmo Pac-Man, eu tenho que dizer que, olha, quando alguém clicar a setinha para a esquerda, ele vai andar com esse bonequinho aqui para a esquerda. Eu vou ter que dizer que se esse bonequinho chegar numa bolinha dessa, ele vai ficar com tudo azulzinho, tudo vai ficar meio azulado, ele vai conseguir comer esses monstrinhos. Ele tem que dizer que quando o bonequinho bater no monstrinho, ele vai ter que, se o monstrinho estiver ativo, ele vai morrer, e aí vai perder uma vida. E aí eu tenho que dizer que se ele comer uma bolinha dessa, ele vai aumentar a pontuação dele. Então, o que a gente tem aqui são variáveis, né? Tem aqui a quantidade de vidas, né? A gente tem aqui uma pontuação, e a gente tem instruções aqui, né? Que é ande para a esquerda, ande para a direita, e condições também, dizendo, ó, se eu bater nisso, faça isso. Então, isso daí são os programas que a gente está construindo, tá certo? E que podem estar em diferentes linguagens de programação, tá certo? E aí, gente, se a gente olhar direitinho, né, na educação básica, né, então existe a Base Nacional Comum Curricular, né, que eu acho que todo professor em formação ou professor já formado deveria dar uma olhada nisso, inclusive nós, professores de ensino superior também, que estamos formando os professores da educação básica. Então, essa Base Nacional Comum definiu algumas competências gerais da educação básica. E aí, nessas competências, né, uma delas, tem várias, né, que são bem interessantes, mas tem algumas delas que são bem relacionadas a pensamento computacional, né, e à educação em computação, né, porque a educação em computação hoje em dia não está regulamentada, né, não existe ainda, né, aquela ideia de que toda escola tem que ter um professor de computação, né? A gente quer muito que isso aconteça, mas infelizmente ainda não acontece. Só que a educação em computação hoje em dia, ela entrou junto com a educação matemática, com o ensino de matemática, né? Então a computação está andando aí junto com a matemática, mas a gente espera que isso seja uma parceria, né? E que justamente a educação em computação ajude no ensino da matemática, do mesmo jeito que ao aprender computação, o aluno vai aprender melhor matemática e vai poder desenvolver suas competências de uma forma melhor. E aí, o que é aprender computação? Não é aprender Word, Excel, né? Como muita gente, aprender computação é isso, é aprender a abrir o computador, usar o mouse. Claro, isso é importante também. Mas aprender computação é desenvolver o que a gente chama do pensamento computacional. É também saber utilizar os recursos da computação para resolver problemas. Certo? E aí existe essa competência aqui que diz o seguinte, acho que ficou pequenininho, não sei se vocês vão conseguir ler, eu vou ler aqui para vocês. Compreender. Então, hoje em dia, o que é que se espera de todos os estudantes? Que eles possam compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa,
reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Então, se espera que os estudantes compreendam a tecnologia, que eles sejam capazes de criar tecnologias também. Então, assim, em várias escolas, várias, não tantas assim, mas já existem muitas escolas no mundo onde se aprende a programar, né, e os alunos aprendem a criar coisas, né, na escola. Né? No Brasil também, né, nos Estados Unidos é comum, mas no Brasil também existem escolas onde as crianças também são estimuladas a criar. Então, tipo, eu estou aprendendo sobre MMC. Então, o que é que você vai fazer? Hoje na aula você vai criar um programa que vai calcular o MMC. E aí você vai criar na mão, né? Vai ver sua solução na mão e vai ter um programa que você vai construir para especificar para o computador passo a passo para ele calcular o MDC, o MMC para mim, tá? Então, assim, às vezes hoje em dia você pede, você pede para uma criança construir um Padlet, né? Então, você faz com que você use recursos tecnológicos para que o estudante ele se torne mais protagonista, para que ele também reflita mais sobre o que ele está fazendo, sobre o que ele está construindo, sobre sobre como resolver problemas, né? Então, isso aqui é uma competência que se espera de todos os estudantes. E aí, outra coisa importante é valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhes possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Então, é fazer com que a gente descubra, né, que as pessoas são diversas, são variadas, têm interesses diversos e variados, mas todo mundo é capaz de resolver problemas. E aí é o grande desafio do professor, é ver como é que a gente mostra às pessoas que elas são capazes de resolver esses problemas, né, respeitando essa diversidade, né? Então, por exemplo, agora mesmo, né, na disciplina, estudando essas coisas, estou com disciplina de programação, os alunos têm que aprender a resolver problemas. Então, como é que eu posso valorizar essa diversidade de saberes? Eu vou dizer, não, você vai criar o sistema que você quiser criar para resolver o problema que você quiser resolver. Então, a gente está tentando valorizar a diversidade das nossas turmas, dos nossos estudantes. Né? Então, de repente, a gente vai pedir a um aluno que crie um problema matemático, explorando aquele conceito, aquele conteúdo que a gente está abordando. Então, é uma forma da gente estar valorizando essa diversidade, né, das vivências culturais das pessoas, né, e fazendo elas se apropriarem dos conhecimentos, né, que é a gente realmente descobrir que todo mundo pode aprender fração, pode aprender porcentagem, né, acreditando, só que para isso, às vezes, a gente precisa mexer muito com a motivação das pessoas, isso é um grande desafio. Tá? E aí, na área de matemática, na BNCC, se diz o seguinte, na área de matemática, no ensino fundamental, né, então, antes do ensino médio, né, então, centra-se na compreensão de conceitos e procedimentos em seus diferentes campos e no desenvolvimento do pensamento computacional. Então, lá em matemática, se fala lá do pensamento computacional, visando a resolução e formulação de problemas em contextos diversos. Então, como é que alguém, um professor de matemática, um professor de computação, atuando no ensino fundamental, pode desenvolver esse pensamento computacional? Então, ele vai procurar estratégias para ensinar as pessoas como é que elas resolvem e formulam problemas, né? E aí diz o seguinte, a preocupação com os impactos dessas transformações na sociedade está expressa na BNCC e se explicita nas competências gerais da educação básica. Então, tem aqui, diferentes dimensões que vão caracterizar a computação e tecnologias digitais. Então, tem lá na BNCC, embora não tenha entrado computação como componente curricular, mas a gente viu lá na BNCC claramente a importância de se aprender computação e de se aprender sobre tecnologias digitais. Onde é que está isso? Olha, tem uma linha lá, tem essas 3 linhas aqui relacionadas à computação. Tem a parte de pensamento computacional, de mundo digital. Então, por exemplo, é a criança saber que ela está no mundo digital, que ela está exposta muitas vezes, ela saber que ela não pode compartilhar as coisas, que quando ela colocar algo que está numa nuvem, outras pessoas podem ver. Né? Então, muitas vezes as crianças não têm acesso a isso. Então, cada professor, de qualquer que seja a área, não só de computação, passar isso para o estudante, assim, conscientizar, não é nem passar, né? Passar parece que é a história da educação bancária, né? Mas é conscientizar sobre o poder e os perigos do mundo digital.
sobre a cultura digital também, né? Porque você vai envolver essa participação mais eficiente. Então, o estudante pode produzir músicas, pode produzir vídeos, e isso também pode tá chegando a outras pessoas também. E aí tem que estar essa parte do pensamento computacional, que é nosso foco de hoje, que é a gente envolver essas capacidades de compreender, analisar, definir, modelar, resolver, comparar, né? Então, às vezes a gente produz uma solução, mas como é que eu comparo? Qual é a melhor solução? Essa ou essa, né? E automatizar problemas e suas soluções, de forma metódica e sistemática por meio do desenvolvimento de algoritmos. Então, se fala muito, já na BNCC, dessa questão do desenvolvimento de algoritmos, né? Que não é só executar algoritmo, né? Então, dizer ao aluno, calcula o MMC. Não. É ele ver como é que ele faz, né? Como é que ele cria o passo a passo para poder calcular o MDC. De repente, o MDC, o MMC, ou então uma divisão. Como é que você faz sua divisão? Como é que você expressa os passos que você segue para calcular o divisor e o resto de um número? Né? Então, é você desenvolver essas competências relacionadas a pensamento computacional. E aí, gente, existe, como eu disse a vocês, existem estratégias usando computação desplugada para isso. Né? Então, o que é computação desplugada? É a gente ensinar a computação, desenvolver o pensamento computacional sem computadores. Então, existe esse site aqui, ele está em inglês, mas tem materiais lá também em português, que é o Computer Science Unplugged, csunplugged.org. Então, é um grupo lá da Nova Zelândia, Nova Zelândia, se eu não estiver misturando, que é onde eles desenvolveram, certo, uma série de atividades que tem muita relação com a matemática e com a computação, né, mistura essas duas coisas, onde os alunos aprendem computação e desenvolvem o pensamento computacional sem computadores. Então, tem aqui, eu acho que eu botei aqui até um exemplo, olha, tem esse daqui onde os alunos seguram umas plaquinhas, né, onde eles aprendem, por exemplo, como é que funcionam números binários. Então, se a gente olhar nosso computador, né, ele entende, né, só zeros e uns, né, que é essa codificação binária. Só que a gente está acostumado a usar essa codificação decimal, né, que são os algoritmos de 0 a 9, né, e aí nossos números vão ser construídos usando esses algoritmos. Já o computador, ele só entende 1 e 0. E aí, como é que a gente representa letras, números, imagens, usando zeros e uns? Então, tem umas atividades onde você coloca os alunos para ficar em pé, para correr, né? E aí, dessa forma, os alunos aprendem diversos desses conteúdos. Tá? E aprendem isso na prática, resolvendo problemas. E aí, por exemplo, aqui eu vou ter essa figura maiorzinha. Então, por exemplo, eu quero representar aqui, né, um número usando a notação binária, que é usando 1 e 0. Então, qual é a notação? Eu vou botar aqui cartas viradas para frente e viradas para trás. Quando a carta está virada para frente, é 1. Quando a carta está desvirada, assim, é um 0. E aí tem várias atividades que vocês vão ver depois, quando eu mostrar para vocês o aplicativo que a gente está trabalhando lá no projeto. Aí tem um vídeo, né? Não vai dar tempo eu colocar aqui, mas eu vou deixar esses links para vocês olharem. Então, tem um passo a passo, né, de uma professora desenvolvendo essas habilidades com várias crianças, né? Usando cartas, né? Viradas e desviradas. E aí você desafiando o estudante a fazer esse passo a passo. Inclusive, tem algumas dessas atividades que os pais podem fazer com os filhos em casa. Então, é bem legal. E aí, nesse vídeo daqui, que se vocês forem, esse vídeo, deixa eu abrir aqui só rapidinho. Coloca aqui para você. Ai. Eu não vou conseguir abrir. Esse vídeo aqui é de uma palestra que a gente organizou aqui no congresso. Esse aqui é um pedaço da palestra. Deixa eu só colocar aqui para vocês verem. Pronto, então foi uma palestra com esse pesquisador, Tim Bell, tá? Mostrando, assim, justamente essa importância da computação na educação básica. Então, assim, eu acho super importante. Quem não assistiu, pode assistir a palestra toda, mas se vocês forem nesse momento do link que eu coloquei, é no momento em que ele mostra aquela atividade sendo feita com algumas crianças, né? Só para vocês terem uma ideia. Gente, alguma dúvida por enquanto? Algum comentário? Vocês estão entendendo direitinho o que é o pensamento computacional, computação desplugada? Digam aí. Tá claro? Querem perguntar alguma coisa? Porque se deixar eu falo demais, mas aí fica
ficou muito sem interação nesse mundo virtual. A gente não pode nem sacudir a pessoa, né? Mas vamos tentar participar. Mas se tiver qualquer coisa que não estiver clara, né? Pensando aqui que a gente tem um público bem variado, a gente pode ter aqui, acho que também tem estudantes aqui também da educação básica. Então, a ideia é que também todo mundo, é por isso que a gente abriu para todo mundo, é que essa palestra, que isso aqui, né, não palestra, essa oficina que a gente está promovendo aqui, ela possa chegar a pessoas, tanto na educação básica, né, seja estudante que quer aprender um pouquinho sobre isso, seja um professor que quer aprender sobre isso, seja um licenciando, né, que está aprendendo sobre educação, né, é que realmente o pensamento computacional seja algo que todo mundo, né, possa entender um pouquinho mais e possa tentar colocar em prática o desenvolvimento dessas competências relacionadas a ele, tá? Então, quem quiser depois dar uma olhadinha nesse vídeo, eu não vou passar, se der tempo no final eu coloco também. Mas depois vocês dão uma olhadinha. E aí, ó, tem também nesse site, também no code.org, tem também várias atividades desplugadas com os vídeos lá de como vocês podem fazer. E são atividades onde você aprende alguns princípios da computação e do raciocínio lógico e da construção de algoritmos, mas sem realmente usar computadores. Aí vocês podem dar uma olhadinha depois aqui nesse link. Então, isso a gente chama da computação desplugada e também é uma forma da gente estar trabalhando o pensamento computacional. E aí, no nosso projeto, né, então eu faço parte do projeto Computação Plugada, que é um projeto da UFPB, como eu disse a vocês antes, é um projeto que começou como, na verdade, começou como um TCC, né, que foi o TCC de Matheus Barbosa, em 2019, onde foi desenvolvido um aplicativo, qual foi a ideia de Matheus? Olha, existem as atividades aqui de computação desplugada, né, e aí existia uma dessas atividades, era uma atividade para ensinar sobre números binários. E aí, Matheus pensou, professora, que tal a gente criar um aplicativo, né, onde aqueles papeizinhos aqui, ó, esses papeizinhos aqui, essas cartinhas, a gente leva para o aplicativo e a pessoa consegue interagir com o aplicativo e vai aprendendo sobre números binários e sobre como os computadores funcionam. E aí a gente construiu esse aplicativo, aplicou em sala de aula e achou super legal essa aplicação. Principalmente porque a gente fez de uma forma onde os estudantes eles ficavam assim compartilhando dispositivos. Então, por exemplo, se o aluno tem um celular, então um instalava e ficava com outro, dois ou com mais um ou mais dois, assim, ficavam grupos de 2 ou 3 tentando resolver os desafios que o aplicativo ia oferecendo. E aí a pessoa ia respondendo, em algumas questões de vários tipos, e aí o aplicativo ia dizendo se você acertou, errou, ia dando algum feedback, e a ideia era que você fosse aprendendo no meio desse processo, né? E a ideia dessa oficina aqui para vocês também é que depois vocês possam baixar, né, esses aplicativos, né? A gente hoje em dia tem 3 aplicativos, né, que é o computação plugada binários, o computação plugada pixel e o computação plugada ordenação. Então, a ideia é que vocês possam baixar, possam tentar aprender sobre essas 3 atividades da computação desplugada, que estão lá nesse livro aqui, eu botei aqui o link. Existe esse livro aqui, a versão em português, está aqui, traduzido em 2011. Vocês podem também baixar, tentar fazer ela em papel. Qual foi a ideia da gente? É que às vezes o professor, né, às vezes é um professor de matemática, né, que às vezes tem uma turma grande, onde não dá para ficar cortando papel para todo mundo, tal, assim, às vezes gerenciar a turma pode ser complicado. Então a gente pensou que talvez com o aplicativo a aplicação da atividade se tornasse mais simples. E aí essa é a nossa hipótese, né, que a gente quer comprovar através de pesquisas que a gente está começando a desenvolver. E aí, para isso, né, primeiro a gente tem que ter, os professores também têm que conhecer, né, isso que a gente está apresentando. Então, a gente tentou construir esses aplicativos, então, quem puder depois, aqui tem o link do projeto, tem um link para esses 3 aplicativos que vocês podem baixar, e a ideia é que vocês baixem e possam dar lá, não no aplicativo em si, eu acho que só nesse aplicativo que tem isso, mas no site do projeto também tem links para que professores e estudantes, né, possam avaliar a experiência que eles tiveram com os aplicativos para que a gente possa melhorá-los. Então, a ideia é que você pegue atividades que, às vezes, são de pintar quadradinhos, né? E com isso, né? Ou então, por exemplo, essa daqui que é de você ordenar cartas, essa daqui que é de você mandar mensagens para as pessoas que estão escondidas como zeros e uns. Então, tem várias atividades aí, e a ideia é tentar motivar as pessoas a quererem resolver problemas. Claro que a gente, às vezes, não consegue motivar todo mundo, mas a gente acredita que aplicando isso em sala de aula, com essa, tipo assim, organizando as pessoas em grupo, a gente conseguiu ter uma experiência bem legal em algumas escolas onde a gente aplicou, e a gente quer ter isso mais disseminado em outros ambientes também, tá?
Aí, às vezes, por exemplo, tem algumas escolas que têm tablets. Então, de repente, deixa eu ver nos tablets da escola se eu posso pedir para o setor de informática instalar em 10 tablets, eu levo 10 tablets e divido para a minha turma. E consigo fazer uma aula onde eu desenvolvo essas competências relacionadas ao pensamento computacional, junto com também fazendo o aluno raciocinar, fazendo o aluno fazer conta, né? Em alguns casos tem até conta para fazer, ou então é mais realmente desenvolver o raciocínio lógico, desenvolver a capacidade de quebrar problemas em partes, é desenvolver a capacidade de colaborar com o colega para tentar chegar numa solução, né? Então, a gente tentou criar esses aplicativos com esse propósito. E aí, a ideia da oficina é a gente tentar, no final, né, ver se alguns de vocês conseguem instalar esses aplicativos e a gente ir passo a passo, vendo como são esses desafios, né, para poder entender se realmente o aplicativo está ajudando a desenvolver essas competências relacionadas ao pensamento computacional e se pode ser usado na educação básica, né? Qual a impressão de vocês, né? Como alunos, ou como estudantes, ou como licenciantes que estão aqui presentes, e outras pessoas que vocês, para quem vocês possam também divulgar esse nosso projeto, tá? Só que é importante dizer que, assim, o nosso projeto é computação plugada, mas quando se pensa em computação plugada, existem várias outras frentes, tá? Então, existe esse grupo do Code.org, né, que são várias empresas se juntaram e levantaram um manifesto, né, de que todo mundo, no caso aqui era nos Estados Unidos, né, Steve Jobs disse isso, todo mundo no país deveria aprender como programar um computador. Porque ensinar, né, como programar um computador, ensina você como pensar, certo? Então, ele defendia isso. E aí tem esse vídeo aqui, se der tempo, depois eu mostro para vocês também, mas aí ele mostra que, justamente, que quando várias pessoas, né, o criador do Twitter, do Facebook, da Microsoft, né, então várias dessas pessoas que são muito famosas na área da tecnologia, mostrando assim como é que eles tiveram acesso à computação e à programação, né? E aí realmente defendem muito essa ideia de que todo mundo deveria aprender realmente a programar, né? Que é uma outra frente também, né? Diferente no nosso projeto a gente meio que mistura as duas coisas, né? Que pluga e despluga, mas a nossa frente não é muito nesse ensino de programação, que a gente também acredita, eu acredito particularmente que é uma coisa muito importante, mas que nem toda escola vai poder atacando essa frente, né? Porque, primeiro, tem que ter realmente um professor, de preferência um licenciado em computação, que vai ensinar programação na escola, né? E nem toda escola tem, nem toda escola às vezes tem um laboratório, mas o sonho da gente é que no futuro toda escola vai ter um licenciado em computação atuando lá, ou um professor que aprendeu sobre o ensino de computação e vai poder estar desenvolvendo pensamento computacional por meio do ensino de programação e de outras estratégias lá. E aí tem esse site, o code.org, onde vocês podem encontrar várias atividades. Aqui eu trouxe algumas delas, né? Então, eles têm essa iniciativa da Hora do Código, né? E aí vocês têm atividades que vocês podem ver em português. Se você selecionar o idioma, você vê várias dessas atividades têm em português também. E aí o aluno pode escolher o que ele gosta mais. Por exemplo, tem esse aqui que minha menina ficou doidinha, que é para você criar uma dança, né? Você cria lá uma coreografia. E aí tem a música, e aí você faz o boneco andar para a direita, andar para a esquerda, então você define o algoritmo, né? Ande para frente 5 vezes, depois dê uma voltinha, depois levanta o braço, e aí você pode botar vários personagens, que cada um tem seu comportamento, e é super interessante, assim, e as crianças realmente ficam bem empolgadas. Aí tem esse aqui também, que eu gosto muito, do Star Wars, que você tem lá aquele bonequinho, o BB-8, não é nem esse aqui, é esse aqui, o BB-8, mas na verdade tem várias atividades com vários desses robozinhos. E aí você vê como é que aquele robozinho, ele desempenha um determinado caminho lá, e aí você vai programando, vendo se acertou, se errou, o bonequinho vai andando, e isso aí vai motivando também várias crianças e jovens e adultos também. Já vi muito aluno, muito adulto, muito empolgado também com essas atividades. Então, sugiro, quem quiser passar as férias aí se divertindo com a Hora do Código, tem muita atividade legal nesse site aqui também. E a ideia é que se introduz programação de uma forma mais divertida, mais lúdica, que pode ser bem interessante, tá? E que você pode acessar mesmo sem ter, assim, uma super máquina para executar, já que você usa o próprio navegador, né? Ou seja, o Chrome, o Firefox, né, o Internet Explorer. Internet Explorer ninguém está usando, né? Mas qual é o navegador que vocês usam mais? É mais o Chrome, Safari, né? Qual que se usa no Windows, hein, minha gente? É o Opera, pronto. Que eu tô... Microsoft Edge. Pronto. Então, a ideia é usar um navegador, né, no Windows,
ou no Linux, ou no sistema que você ou no Mac, né, que você possa executar esses passos e fazer um monte de coisas legais. Então, tem atividades com Minecraft, por exemplo. Tem muita criança que adora, e jovem também, e adulto que gosta de Minecraft. Tem atividades envolvendo Minecraft. Quem gosta de Frozen, também tem uma atividade lá para desenhar os flocos de neve lá da Elsa. Então, é bem interessante. E assim, o aluno consegue ir prosseguindo e o professor vai acompanhando aquele processo, né? E vocês podem perceber que realmente se gera um engajamento bom. Aí aqui está só um exemplozinho daquela atividade que eu mostrei para vocês de criar dança. Então, você chega lá, você escolhe uma música, tem várias músicas assim que esses jovens e crianças gostam, e aí você vai e configura, né, através de uma linguagem de programação que a gente chama de blocos, onde você configura, olha, quando começar, você cria um gato e cria um urso lá, e bota um à direita e outro à esquerda. E aí, depois, quando você selecionar, clicar para cima, os ursos vão fazer um movimento até aleatório, e quando clicar para baixo, vão fazer tal coisa. Você programa dizer o que vai acontecer quando tal ação for tomada pelo usuário, né? Então, você define isso com alguns bloquinhos que você simplesmente arrasta e vai construindo seu programa, tá? Então, isso aqui é uma estratégia de computação plugada também, tá? Aí aqui, pronto, aqui está o exemplo da dança, né? Aí ele diz, ó, depois de 4 compassos da música, aí as preguiças fazem lá um rolo de corpo. Aí depois os tubarões também, né? Que é esse outro bonequinho. Depois de 8 compassos, aí as preguiças vão fazer as palmas para o alto. Aí você vai e programa toda a sua dança, né? As crianças gostam muito disso, vocês podem experimentar, acho que os adultos também. Eu também gostei muito, eu me empolguei muito também. Então, gente, se a gente olhar bem, tudo isso que ajuda a desenvolver o pensamento computacional e principalmente que envolve também fazer as pessoas terem mais contato com a ciência da computação, vai envolver a resolução de problemas, vai envolver também o projeto de sistema, se você pensar nesse aspecto de fazer as crianças criarem tecnologia também, né? Como existem, por exemplo, ferramentas para a criação de aplicativos, como o App Inventor, usando linguagens parecidas com essa aqui que eu mostrei para vocês. Né? Então, quando você faz as pessoas projetarem soluções, você está desenvolvendo o pensamento computacional. E também ajuda a entender o comportamento humano. Porque se a gente vai fazer um sisteminha, um aplicativo que alguém vai usar, a gente tem que entender, como é que é a pessoa que vai usar isso? Será que a pessoa vai clicar aqui ou ela vai querer clicar aqui? Será que se eu botar a letra dessa cor, a pessoa vai conseguir ver? Ou está muito pequeno, está muito grande, está ruim o contraste? Então, quando a gente faz atividades que desenvolvem essas coisas, as pessoas vão começando a entender melhor o comportamento humano, né? E aí, por exemplo, né, eu peguei aqui isso aqui, ó, minha gente, isso aqui, quando eu vi essa imagem, isso aqui eu voltei aí muitos anos no Túnel do Tempo. Alguém conhece aqui esse jogo Resta 1? Levanta a mão, só para ver se só sou eu que sou velha mesmo. Porque eu nunca mais eu vi isso aqui presencialmente. É o novo. Tu conhece, né, Fernanda? Então, tá vendo? Só sou eu que sou velha, não. Então, assim, eu adorava brincar de Resta 1. É um jogo bestinha, mas para mim era um desafio, criava um desafio, né? Então, assim, e se você pensar bem, né? Você, quando está resolvendo, né, o Resta 1, você está pensando, eita, peraí, quais são os passos que eu tenho que fazer para que no final reste só uma pecinha, né? Então, e aí você quebra seu problema em partes, você vai pensar a melhor forma de resolvê-lo, então você olha para o cubo mágico, eu quero deixar meu cubo mágico com todas as cores, uma cor só de cada lado. Que passos eu tenho que fazer? Eu já descobri uma manha para dar certo, né? Então, você pensa em algoritmos. Então, se a gente pensar bem, quando a gente estimula jogos, mesmo que não sejam jogos que vêm com o nome educativo, né? A gente está desenvolvendo essa competência. Aí, por exemplo, tem gente que não gosta de cubo mágico. Eu, pelo menos, não gosto. Eu acho muito chato cubo mágico. Mas eu gostava de Resta 1. Tem gente que não gosta. Mas você pode ver um outro jogo, uma outra estratégia para motivar alguém a melhorar a sua habilidade de resolver problemas. Então, qual é a ideia? Tentar encontrar coisas que as pessoas gostem. Alguém que gosta do cubo mágico. Alguém gosta do cubo mágico, dá o cubo mágico para ela. Outro aluno quer lá ir para o code.org, bota ele para o code.org. Outro grupo de alunos gosta de programar. Então, quer aprender a programar, bota aquele aluno para ir programando. E aí a gente vai criando, né, essas estratégias para que nossos estudantes possam aprender a resolver problemas. Tá? Deixa eu... E aí, quais são as qualidades ou atitudes que são essenciais do pensamento computacional? Então, esse grupo, o CSTA, em 2011, né, e o ISTE, que é
meu Deus, Computer Science Teaching, eu não lembro agora a sigla, mas assim, é um grupo que eles trabalham com alguns aspectos relacionados ao ensino de computação, certo? Desde a educação básica, lá nos Estados Unidos. E aí eles definiram que o que é que a gente tem que desenvolver, quais são as atitudes que são essenciais, as qualidades que são essenciais relacionadas ao pensamento computacional. Então, confiança em lidar com a complexidade. Então, como é que a gente faz as pessoas não terem medo de um problema complicado, né? Como é que a gente faz para desenvolver a persistência quando a gente está trabalhando com um problema difícil? Esse é bem desafiador. E aí, quem é professor aí, eu quero aprender, né? Porque tem gente que manda, não, isso aí é muito difícil, aí nem manda, nem entrega o projeto, né? Ou então, nem entrega a atividade, porque acha que é muito difícil, acha que não consegue, não procura ajuda, às vezes, para tentar resolver. Então, como é que a gente desenvolve essa persistência para trabalhar com um problema difícil? Eu não descobri ainda. Alguém tem alguma solução aí? Se a gente for trabalhando aqui com essas estratégias de pensamento computacional, seja plugadas ou desplugadas, talvez as pessoas consigam ficar mais persistentes, não sei. Mas existe essa ideia. A tolerância para ambiguidades, né? Então, é aquela questão de, como eu disse a vocês, né? Tem um vídeo bem legal, que é de um pai, não sei se vocês conhecem, um pai que vai ensinar sobre algoritmos para os filhos, e diz, olha, eu quero que você faça aí o algoritmo para eu poder fazer um sanduíche, um pão com geleia de amendoim. E aí, o que acontece? O menino dizia assim, passe a geleia no pão. Aí a pessoa pega o pote e passa a geleia no pão. Aí, mas você disse para passar a geleia no pão. Então, assim, existe uma ambiguidade. Então, você tem que descrever sua solução de um jeito que as pessoas, qualquer pessoa que pegue aquela sua solução, aquele seu passo a passo, desenvolva bem e consiga fazer seu sanduíche do jeito que você está dizendo. Né? Então, é bem legal esse vídeo também. Depois eu posso passar para vocês, se vocês tiverem interesse. E aí, então, a gente tem que desenvolver... Então, quando você vai e começa a programar, ou começa a trabalhar atividades relacionadas ao pensamento computacional, as pessoas vão ficando... vão entendendo a importância de tentar ser menos ambíguo na hora de expressar uma solução. A questão da capacidade de lidar com problemas em aberto. Então, a gente vê que, tipo, eu não vou resolver só problemas... eu só sei resolver conta, né? Alguém dá para você uma conta de matemática, e aí você vai e segue o algoritmo que alguém passa para você e executa. Não, a gente tem que fazer com que as pessoas desenvolvam a habilidade de também criar novas soluções para problemas que ainda não foram resolvidos. Então, como é que a gente desenvolve isso, né? E também a capacidade de se comunicar, de trabalhar com os outros para alcançar um objetivo, uma solução em comum. Isso também é algo muito importante, né, no nosso mundo. E por que é importante o pensamento computacional? Porque pensar como cientista da computação é mais do que programar um computador. Então, é a gente pensar em vários níveis de abstração. Então, não é que eu quero que todo mundo vá fazer o curso de computação, não. Certo? Se quiserem fazer, sejam bem-vindos, né? Vai ser muito bom ter vocês como alunos, quem não é ainda meu aluno, quem não for meu aluno. Mas não é obrigatório fazer um curso de computação para desenvolver essas competências de pensamento computacional. Mas vocês têm que procurar estratégias para desenvolver, né, em múltiplos níveis de abstração, para tentar aprender também, talvez, programação, né, com algumas dessas atividades como essas que eu mostrei para vocês, ou com jogos também que podem ajudar nesse sentido. E também é importante o pensamento computacional porque ele diz respeito não a computadores só, né, mas a forma como os humanos resolvem os problemas, né, explorando tanto a imaginação quanto a nossa inteligência. Lembrando que essa nossa inteligência também não é uma coisa fixa, né? Então, tem gente que acredita, não, eu sou inteligente ou eu sou burro. Não existe isso, certo? Ou então, não, eu não aprendo matemática, eu não aprendo a desenhar, né? Eu acho, às vezes, sinceramente, né? Isso, inclusive, tem muito a ver com um livro que eu estou lendo, que eu acho que todo mundo deveria ler, não sei se vocês já ouviram falar, que é Mindset, a nova psicologia. É muito interessante. Então, às vezes, a gente tem um mindset fixo, que a gente diz, não, eu não consigo aprender a desenhar. Eu acho isso. Mas por quê? Porque você, às vezes, se limita e acha que você não é capaz de aprender. Mas se você se dedicar, se você aprender as técnicas, inclusive tem uma página muito interessante nesse livro, mostrando um curso de uma semana, onde as pessoas fizeram um autorretrato delas, e uma semana depois do curso, né, exercitando todos os dias, aquele autorretrato, como é que elas fizeram depois de aprender as técnicas, depois de praticar. Então, é a gente pensar que se a gente aprender as técnicas, se a gente tiver alguém que nos apoie, nós somos capazes de desenvolver qualquer coisa. Então, nossa inteligência não é algo fixo. Nossa inteligência é algo que a gente está desenvolvendo e a gente tem múltiplas inteligências aí para desenvolver,
certo? Então, quando a gente aprende pensamento computacional, a gente aprende como é que os humanos resolvem os problemas, a gente explora a nossa imaginação e a gente desenvolve também nossa inteligência. E também a gente quer desenvolver o pensamento computacional porque aprender como os sistemas de informática são construídos e como é que eles interagem com o mundo real é uma coisa importante. Né? A gente está aí cercada por computadores, por robôs, por inteligência artificial, né? A gente está aí, às vezes você tem um Alexa, né, em casa, que é aquele dispositivozinho onde as pessoas conversam com aquele dispositivo, de repente ele está escutando você, vai lhe dizer alguma coisa, a gente tem que entender de que eles são capazes, para a gente saber também em que momento a gente pode estar correndo algum risco, né? A gente pode estar expondo alguma informação que a gente não deveria estar expondo, né? Então, é muito importante entender como é que a computação funciona para a gente interagir melhor com esse mundo tão cercado pela computação, tá? Sim, vai ter uma lista de presentes, Evelyn. Vou passar já já. Tá bom? Eu queria só terminar mais um pontozinho, aí eu vou colocar aqui para vocês a lista. Mas aí o que é que acontece? Eu queria refletir aqui com vocês como é que a gente ensina pensamento computacional. Né? Então, existem várias reflexões, eu não sei a resposta certa, é melhor desse jeito ou desse outro. Na minha visão, eu acho que a gente tem que explorar diferentes estratégias, porque as pessoas aprendem de formas diferentes, usando instrumentos diferentes, né? Então, quanto mais estratégias a gente explorar, melhor, né? Algumas realmente podem atrair um público maior, outras podem atrair outro público menor, umas podem motivar mais, outras podem motivar menos, mas a ideia é entender essas estratégias. E aí existe uma abordagem mais instrucionista, né, como o Skinner fala, né, que ele tem aquela ideia da máquina de ensinar, que eu acho que quando a gente construiu o aplicativo, olhando esse vídeo aqui, é um vídeo bem antigão, depois vocês podem olhar, bem interessante, mas a ideia era que, tipo assim, é porque é muito forte, assim, a forma como o vídeo coloca é como se fosse assim, não precisa mais de professor porque a máquina vai ensinar para você. Isso não é verdade. Né? Porque por mais que as máquinas possam facilitar a aprendizagem para muitas pessoas, sempre a gente vai precisar dessa figura humana que vai desenvolver essa nossa habilidade criativa, essa nossa habilidade de interagir com os outros, essa nossa habilidade de nos desafiarmos, de enfrentar esses desafios. Então, assim, o professor vai sempre existir. Mas o que a gente quer aqui é facilitar o trabalho desse professor no momento em que a gente faz com que a máquina possa ir dando feedbacks para o estudante e ele saber se está aprendendo ou não e ele poder progredir no seu aprendizado. Então, existe uma abordagem mais instrucionista de Skinner que tem essa linha. E aí vocês podem dar uma olhada aqui. E aí criar aplicativos também nesse sentido, ou pensar em estratégias que usam mais essa abordagem. Tem essa outra abordagem que eu sou super a favor, né? E eu acho que eu tento desenvolver ela, que é a abordagem, não nessa aula realmente eu estou acabando usando uma abordagem muito mais instrucionista, né? Na verdade, a ideia aqui era fazer uma oficina, mas a parte da oficina vai ficar muito para vocês depois, mas quem quiser, eu vou até passar para vocês o link de um grupo no WhatsApp, para que vocês coloquem na prática qual é a ideia, que depois dessa oficina, se der tempo, a gente vai fazer ainda hoje, mas que todos vocês instalem algum dos aplicativos, né? E tentem, se tiver qualquer dúvida, tem um grupo no WhatsApp, eu vou passar para vocês o link, que vocês podem entrar, e aí vocês podem tirar dúvidas lá, eu vou tentar ajudar na medida do possível, e vamos poder também, eu queria que também, se vocês pudessem, né, também preencher esse formulário de avaliação desses aplicativos, para ver se vocês conseguiram aprender com eles ou não, se vocês acham que eles são úteis ou não para ensinar esses princípios da computação, mesmo para quem não é da computação, tá? Então, isso aqui é uma abordagem mais instrucionista. Na construcionista, qual é a ideia? É que as pessoas aprendam, né, desenvolvam o pensamento computacional construindo coisas, né, criando aplicativos, criando sistemas, né, programando. Então, se a gente usa mais, ou então criando bonequinhos que se movimentam na tela, como o Code.org faz. Então, se a gente for seguindo uma abordagem mais construcionista, né, talvez a gente faça do aluno alguém mais protagonista na construção do seu aprendizado, do que alguém que só recebe informação, processa e armazena, né? Então, a gente tem que ver que, além de armazenar essa informação, a gente tem que usar ela na prática de forma que aquilo se torne significativo para a gente, tá? E aí, por exemplo, às vezes você pode pensar, eu não quero usar algo, nem um jogo que tem aquele nome, jogo educativo. Não, às vezes eu posso usar um joguinho, né, que é abstrato, por exemplo, né? Aqui são exemplos de alguns jogos que tem nesse perfil do Instagram, que é até do meu esposo, Trilha de Pontos. Meu esposo gosta muito de jogos de tabuleiro.
E aí, esses jogos de tabuleiro modernos são muito legais. Assim, jogo de tabuleiro, para mim, antes era o War, Banco Imobiliário e tal, mas existe, gente, uma infinidade de opções de jogos que podem fazer as pessoas desenvolverem várias competências. Pessoas, tanto adultos quanto crianças. Né? Aqui são exemplos do Bumuntu, que é um joguinho aqui com os animaizinhos, que tem as regras, e aí você vai tentando atingir alguns objetivos. Então, você também está desenvolvendo essa capacidade de resolver problemas. Aqui tem o jogo Hive, que é o jogo da formiguinha, com os outros bichinhos lá, também tem os objetivos, e tem esse jogo sagrado. São jogos bem bonitos também, bem ilustrados, e que podem ser estratégias para fazer com que crianças, jovens, adultos se interessem por resolver problemas, certo? E aí a ideia também é tentar desenvolver essa cultura, essa educação maker, que é fazer as pessoas criarem coisas. Então, isso aqui foi um exemplo de eu fiz uma oficina sobre o App Inventor lá em Rio Tinto, no laboratório lá da UFPB. E aí, depois da oficina, onde a gente ensinou as principais ferramentas do App Inventor, né, que é um ambiente web para programação de aplicativos, os alunos tiveram a ideia, olha, quem quiser, a gente pensem aí no aplicativo que vocês queiram desenvolver para resolver algum problema que vocês queiram, e a gente vai estar aqui apoiando vocês. E aí, por exemplo, teve um grupo de alunos que quis desenvolver um aplicativo para ajudar, né, nessa parte de adoção de animais abandonados na feira livre lá em Rio Tinto. E aí a gente acompanhou esse processo. E nesse processo de criação, a gente viu, né, aspectos de decomposição, aspectos relacionados a algoritmos, aspectos relacionados à abstração, né, aspectos relacionados a reconhecimento de padrão, enquanto eles estavam construindo esse aplicativo para resolver um problema que era motivante para eles. Então, quando a gente olha para essa linha da cultura maker, ou da educação maker, onde os alunos têm que criar soluções para problemas que nem sempre têm soluções, a gente pode promover uma aprendizagem mais significativa e pode motivar o aluno a querer conhecer mais, a querer a se interessar mais a desenvolver essas competências de pensamento computacional. E aí tem essa linha da ação computacional, que é uma visão da educação em computação, né, onde a gente vai criar, tem muito a ver, né, na verdade, assim, eu acho que cultura, educação maker tem muito a ver com essa linha, esse novo nome que eu não conhecia, conheci o ano passado, eu acho que foi o ano passado, uma professora comentando sobre esse termo ação computacional, que é o quê? É você estimular as pessoas a aprenderem sobre computação, né, com a oportunidade de realizar criações com a computação que vão trazer impactos às suas vidas e às suas comunidades. Então, se a gente pensar nesse aplicativo que eles quiseram fazer lá para o mercado público, né, para os animais adotivos, então a gente está fazendo essa linha de ação computacional, porque a pessoa se sentiu motivada a resolver aquele problema que está ali perto da sua vida, tá? E aí, quando a gente tem esse foco na ação computacional, além do pensamento computacional, a gente pode tornar essa educação mais inclusiva, mais motivadora, né? E pode empoderar os alunos jovens, mostrar ao aluno que não precisa ser um Bill Gates, um Mark Zuckerberg, que, na verdade, eles podem ser o futuro Bill Gates ou Mark Zuckerberg, criando soluções também, tá certo? E criar soluções envolve isso, é conhecer os problemas reais do mundo e as pessoas e tentar resolver problemas para as pessoas, tá? E aí eu trouxe esse meme, eu achei, a primeira vez que eu vi, eu me choquei eu achei meio chato, mas depois eu achei que ele fazia sentido. E eu trago ele porque a ideia é mudar essa percepção de que professores não sabem nada sobre o que é pensamento computacional, né? Então, foi um meme que mandaram que dizia o seguinte, que pensamento computacional as pessoas veem de várias formas. Então, por exemplo, a BNCC mostra aquela visão que eu mostrei para vocês de fluxogramas, de aprender sobre algoritmos lá na matemática e fluxogramas. Às vezes as escolas dizem que tem pensamento computacional para poder atrair mais alunos e vender, né? Às vezes os engenheiros veem, né, o pensamento computacional como uma forma de atrair o pessoal para a área de ciência, tecnologia, engenharia. Né? Alguns pais veem pensamento computacional como uma forma, como robótica, algo relacionado à robótica, que tem que ter robótica para ser pensamento computacional, nem sempre. Às vezes os alunos veem pensamento computacional como jogar um jogo no computador, né? Alguns veem também como programação, né? Só desenvolvo pensamento computacional se for programando. Né? O pessoal do MIT associa muito pensamento computacional a estratégias relacionadas ao Scratch, ao App Inventor, aquelas linguagens de blocos. Alguns nerds, né, veem pensamento computacional como algo relacionado a Arduino, a placas, a placas e luzinhas acendendo, apagando, né? E muitos professores ainda não têm acesso ao que é pensamento computacional. Eles só dizem, você tem que ensinar pensamento computacional e não tem ideia do que é isso. E a ideia, gente, é que a partir de hoje, né, todos vocês, né, não sejam professores que não sabem o que é pensamento computacional. Vocês entendam o que é pensamento computacional, entendam que há realmente várias visões diferentes, estratégias para desenvolver o pensamento computacional, e que vocês
parto nessa luta de ensinar as pessoas como é que elas desenvolvem essas competências relacionadas ao pensamento computacional e que vocês mesmos desenvolvam essas competências e habilidades, certo? E aí tem algumas coisas aqui a mais, né, que eu vou deixar aqui para vocês, só para mostrar que existem vários artigos sobre para ensinar pensamento computacional na escola, muitos deles relacionados a ensinar sobre pensamento algoritmo, sobre abstração, sobre resolução de problemas, sobre colaboração, pensamento lógico, simulação e generalização. Existem alguns conceitos de computação que são trabalhados na escola, né, como a parte de análise de dados, programação, algoritmos, autômatos, hardware, lógica booleana, né, e vários outros conceitos, né, que estão nesse artigo aqui que coloquei a referência para vocês. Né, existem, aqui está a frequência, né, então tem a maioria desses trabalhos, desse levantamento de 2017, eram mais nessa linha de algoritmos e programação, mas existem outros conteúdos da computação sendo ensinados. E aí eu trouxe para vocês, né, isso tudo que eu venho trazer aqui para vocês, é para tentar divulgar um pouquinho dessas estratégias de agente do projeto Computação Plugada, né, que hoje em dia tem esses componentes aqui, então tem Marcos que está aí assistindo, Sabrina também, que são os alunos que estão atualmente no projeto, mas o projeto também conta com Matheus e Ivonildo, que são ex-alunos do Campus 4 da UFPB e que têm apoiado esse processo de criação dos aplicativos, né, eu sou a coordenadora do projeto. E tem também alguns alunos, né, que já passaram e que estão ainda fazendo parte do projeto, como Reinaldo, Josinaldo, Emanuel e Larissa, e que contribuíram e deram sua parcela de contribuição na criação desses aplicativos, que vem com esse objetivo de facilitar a aplicação das atividades da computação desplugada e atrair mais crianças e jovens, e adultos também, né, para os conceitos da computação que são importantes e para esse processo de resolução de problemas. E aí, o que é que a gente tem feito? Desenvolvido esses aplicativos, que eu vou deixar aqui para vocês as referências, para que vocês possam baixá-lo, né, rodá-lo, executá-lo, avaliá-lo e dar para a gente o feedback. Né? Então, o objetivo da gente tem sido projetar, desenvolver e avaliar esses aplicativos. Só que para a gente avaliar, a gente precisa de pessoas que estão lá na escola, no dia a dia, né, resolvendo esses problemas, certo? Ensinando para as pessoas e tentando desenvolver essa habilidade de resolver problemas. Então, será que com esse aplicativo vai ser mais fácil para o professor? Não. Então, se você é aluno, você acha que vai ser legal usar isso aí na sala de aula, né, ou sozinho, ou com seus colegas, para tentar desenvolver, para tentar resolver os desafios que esses aplicativos estão apresentando? Ou então, o que é que pode melhorar? Então, manda para a gente, responda o questionário de avaliação para a gente saber o que é que pode melhorar nesses aplicativos, tá? Então, o primeiro deles é o binários, que eu falei para vocês para ensinar sobre números binários. Aí tem também o aplicativo Pixel para ensinar sobre os pixels, né? Então, se você está olhando para a tela do computador para o celular, você vai ver que, na verdade, essa tela ela é formada por vários pontinhos, que às vezes são pretos, antigamente eram ou pretos ou brancos, quando a gente tinha a tela preto e branco, mas hoje em dia também são coloridos, que podem ser de outras cores, e aí com isso é que a gente forma as imagens que a gente consegue ver. Então, a gente entende como é que o computador funciona, né, por trás dos panos. Aí a gente fez também um aplicativo, o Ordenação, que ensina sobre o conceito de algoritmos e algoritmos para ordenar listas. Então, se vocês puderem, dê uma olhadinha também nesse. E aí a gente já teve alguns resultados no projeto, TCCs defendidos, a gente está com aplicativos que estão na Play Store, então vocês podem baixar na Play Store. A gente fez algumas avaliações, mas a gente precisa de mais dados, mais professores, mais estudantes respondendo. Então, se você conhece estudantes, alunos, divulguem com os alunos de vocês, peçam para eles baixarem o aplicativo, avaliarem também, para a gente poder ter feedback e melhorar esses aplicativos. Né? E a gente fez algumas aplicações em escolas, mas a gente quer, com o fim da pandemia, né, que realmente a gente possa ir mais para as escolas e aplicar e ter mais experiências nas escolas mesmo sobre o uso deles no dia a dia, certo? E aí eu queria deixar para vocês essa frase, né, que o objetivo central da educação é preparar os jovens para a vida após a escola, é ajudá-los a construir os recursos mentais, emocionais, sociais e estratégicos para gostar de desafios e lidar bem com a incerteza e a complexidade. Então, eu acho que se a gente desenvolve pensamento computacional, a gente está aprendendo, a gente está ensinando as pessoas a lidarem realmente com a incerteza e com essa complexidade, né? Quem imaginava que a gente estaria nessa pandemia hoje? Né? Se a gente realmente desenvolver competências para lidar com essa incerteza e com problemas complexos, a gente vai construir, né? Vai conseguir construir um mundo melhor. E aqui está um link, né? Eu vou deixar esses slides para vocês já. Aqui é o link para baixar o aplicativo Computação Plugada Binários, mas se vocês forem na internet e botarem Computação Plugada no Google, vocês vão achar o site que tem um link para tudo isso, certo? Mas se quiser olhar aqui, tem também.
Então, tem aqui o link para o aplicativo Binários, aqui o link para avaliação por professores, alunos de licenciatura ou licenciados, e aqui para avaliação por os usuários. Então, se você é estudante, você não é professor nem licenciado, mas você quer avaliar como usuário, como alguém que usou o aplicativo e aprendeu ou não com ele, aqui está o formulário para isso. Oi, diz, Nádia. Saúde. Deus abençoe a todos e concluo por aqui. Nádia? Não sei se ela ligou sem querer. Então, tem aqui esse link para isso, tá, gente? Aí, aqui está o link para o Pixel, né? Aqui também para as avaliações do Pixel e por professores e por usuários, professores ou licenciados e usuários. Aqui o link para baixar o computação plugada ordenação e também os 2 formulários de avaliação. Aqui são alguns contatos do projeto, certo? Aqui o Instagram do projeto, o site, o canal do YouTube, que eu vou depois tentar colocar lá o vídeo dessa aula. E aí eu coloquei aqui algumas referências e links. Deixa eu ver aqui outras referências. Felipe! Já está descansando um pouquinho? Então, acho que ela deixou ligado sem querer. Felipe? Depois traga o ventilador para cá, viu? Pronto. Desativei aqui. Então, vamos lá. Então, a gente está aqui, aqui algumas imagens, né? Eu peguei essas imagens mais do Canva e do Pixabay, e aqui quem quiser baixar os slides, eu vou deixar também aqui, deixa eu passar para vocês esse link também, e aqui é o link da lista de presença, tá? Vocês estavam me perguntando, deixa eu passar aqui, quem quiser preencher a lista de presença, então tem uma lista de presença com avaliação, quem quiser ficar, a gente também pode ver um pouquinho os aplicativos, se vocês puderem baixar já algum desses aplicativos. Vai disponibilizar também no grupo, professora? Como? Ou não? Vai disponibilizar no grupo o link? Qual grupo? No grupo aqui do Zap. Sim, você já entraram no grupo do Zap? Tu estás com o link do grupo? Porque eu já boto aqui. O link para... Tu achou o link do grupo do Zap? Zap. Deixa eu ver aqui. Pronto, tá aqui, deixa eu passar para vocês. Oficina Computação Plugada. Só um minutinho que eu já passo. Quem quiser já entra no grupo, eu posso passar lá. Deixa eu pegar aqui. Copiar o link. Quem quiser, deixa eu passar aqui. Aí esse link, esse grupo do Zap, é para quem quiser tirar qualquer dúvida, ou então quiser perguntar qualquer coisa sobre essa oficina, fica como um meio da gente continuar conversando, certo? Eu não adicionei o telefone de vocês lá nesse grupo, eu deixei aqui o link, eu posso mandar depois também por e-mail para todo mundo que participou, eu posso mandar esse link que eu passei para vocês. Mas o que eu queria, principalmente agora, era que quem está presente não deixasse de preencher esse da lista de presença e da avaliação da oficina. Quem quiser comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa, né, o momento é esse. Tá? Deixa eu só ver aqui. Pronto, acho que é isso, gente. Deixa eu só colocar aqui. Deixa eu colocar o link também desse grupo do Zap, porque aí quem quiser também pode dar uma olhadinha. Então, link para grupo do WhatsApp. Porque aí a gente pode também, se alguém quiser, a gente pode fazer uma outra oficina para discutir os aplicativos, né, junto com vocês, que a ideia era realmente fazer vocês... A ideia era que vocês pudessem compartilhar as telas de vocês e a gente fosse executando junto esses aplicativos. Eu não sei se vai dar tempo, mas a gente pode começar. Quem quiser instalando, a gente faz aqui. Mas antes disso, eu queria ver de vocês, se vocês têm alguma dúvida, algum comentário, enquanto vocês estão preenchendo aí também o formulário de avaliação e a lista de presença. Também posso passar aqui o videozinho que eu não passei ainda, mas eu queria aproveitar para escutar um pouquinho vocês também. Algo que vocês querem dizer, alguma dúvida que vocês ficaram? Eu não. Certo. Ficou mais claro do que vocês sabiam sobre pensamento computacional, ficaram sabendo hoje. O que é que vocês acham? Vocês concordam, discordaram de alguma coisa? O que é que vocês acham que foi legal ou não foi legal? Também pode falar também. A gente está aqui para escutar críticas também.
falando, Débora? Não. Não, professora, não. Não, certo. E, gente, vocês têm alguma dúvida? Diz, alguém levantou a mão? Não. Eu, Erison. Diz, Edson. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou professor da Rede Estadual da Paraíba. Um dos pontos de tudo que a senhora falou é a questão de ter depois um profissional de informática nas escolas. Ajuda muito a gente. Com certeza. A escola onde eu trabalho tem um monte de tablet que chegou novo, mas nós, professores de lá, não sabemos instalar todos os programas, tudo. A gente faz algumas coisas básicas, e quando a gente tem esse material já pronto, para a gente trabalhar com alguns aplicativos, facilita demais. Exatamente. Assim, uma estratégia, sabe, Erison, legal, a gente... Qual é a tua escola? Tu estás aonde? Na cidade de Mamanguape, na ESI Dr. Gustavo Fernandes de Lima Sobrinho. Certo. Eu não me lembro qual foi a escola, mas assim, o que é que vocês podem fazer? Assim, uma sugestão que eu dou. Por exemplo, a gente tem o curso de licenciatura em computação, então os nossos alunos, eles podem estagiar em qualquer escola estadual, certo? Então, uma sugestão que eu dou é, se você tem interesse, então entre em contato, assim, se quiser entrar em contato aqui, tem meu e-mail também, né, comigo, dizendo, olha, eu queria um estagiário, então eu posso passar teu contato também para a professora de estágio, porque todo semestre tem alunos que têm que fazer estágio e não sabem em que escola podem atuar. E assim, o estágio é justamente esse período de troca para o aluno da gente, né? Então, ele pode estar contribuindo com a escola, às vezes instalando, às vezes dando esse apoio para o professor que quer usar em sala de aula, ou então, por exemplo, às vezes analisando algumas ferramentas que vocês podem usar também, porque o profissional licenciado em computação, ele é justamente alguém que vai tanto construir soluções para apoiar o ensino de computação e de outras disciplinas, quanto alguém que também vai apoiar, né, na seleção de recursos educacionais para apoiar para apoiar o ensino de maneira geral, seja o ensino à distância, o presencial. Então, assim, o ideal é que realmente contratem um professor lá para a escola, né, da área de computação, claro, que vai apoiar vocês. Mas também é importante, né, enquanto não tem, né, ou além disso, né, também podem, assim, é importante que a escola saiba que pode contar também com a UFPB no sentido de ver estagiários que possam estar ajudando vocês. Lá também a gente está com um projeto de trabalhar robótica com os meninos. Aí a gente faz o básico do básico que dá para fazer. Tanto eu quanto outro professor de matemática, são 3 professores de matemática, e a gente vai se virando nos 30, como se diz. Apoia ali, discute alguma coisa ali e vai buscando. Mas aí vocês estão ensinando robótica com o quê? Usando o quê? Que kit? A gente está usando os livros que tem lá, os livros de apoio dos kits de robótica, mas já são kits bem obsoletos mesmo, são bem antigão. Mas já para instigar os meninos, porque são turmas de Fundamental 2, então já para tentar instigar eles a essa construção desse pensamento de que a tecnologia está nesse momento e precisa com que eles comecem a exercitar a tecnologia. Isso, assim, eu acho super desafiador, né, essa questão, porque hoje em dia, o pensamento computacional entrou na BNCC, mas, e cadê o professor ter a formação para isso, né? Então, nesse sentido, aí eu até pensei assim, não, de repente, um encontro como esse nosso hoje pode fazer com que alguns professores tenham acesso a estratégias, né, para poder estar desenvolvendo essas competências, mas é bem desafiador, imagina, assim, principalmente quem não tem a formação, né, na computação, aí que tem que correr atrás mesmo, né? Demais. Mas sobre a oficina foi maravilhosa. Obrigado mesmo, gratidão. Infelizmente, a gente está passando por esse período de pandêmico ainda, porque uma oficina dessa grandeza presencial seria maravilhoso. Mas se Deus quiser, a gente vai fazer. Essa aqui foi a primeira, né? E depois a gente vai fazer uma presencial também. A gente quer fazer lá em Rio Tinto, Mamanguape, eu não sei onde for preciso também. Vamos só deixar acalmar mais um pouquinho aí, mas eu espero eu acho que está resolvendo, tá? Essa pandemia está acabando, se Deus quiser. Sobre a questão dos estágios, professora, não sei se a senhora tem acesso à professora Jussara, a professora Cibele, Cristiane, ela tem o meu contato, que a gente sempre troca ideias na questão do estágio de matemática. Mas também pode pegar os estagiários de licenciatura em computação, é isso que eu estou te dizendo também. Certo.
Porque justamente, como não tem professor de informática, o licenciado em computação pode atuar. Não sei se tem, na tua escola tem, não. Oi? Ou tu és o professor de Licenciado? informática? Não, sou professor de matemática. Isso, porque justamente quando as escolas não têm professor, às vezes, de computação, de informática, o licenciado em computação pode atuar também junto com professores de outras áreas. Entendeu? Principalmente nesse teu caso, que é robótica, tem muito a ver com licenciatura em computação. Aí Porque é assim, digamos que eu sou curioso. Aí quando a gente é curioso, a gente vai em busca de novas coisas. sim, sim, e com certeza, sim. Eu acho que a questão da educação, a gente tem que pensar que nosso objetivo não é ensinar só o conteúdo da gente, é educar, né? Então, se a gente pensar, eu estou ensinando, por exemplo, eu mesmo estou lá dando aula de programação, mas de repente, por meio da minha aula de programação, ela não está aprendendo português, porque ele está aprendendo a interpretar um problema, está aprendendo matemática, porque ali no meio eu estou botando, às vezes, um problema que tem relação com a matemática, porque a matemática está na vida da gente, né? Então, se a gente pensar bem, quando a gente consegue integrar, né, pessoas, profissionais de diferentes áreas, eu acho que todo mundo ganha com isso também. Então, assim, Então, a se tiver palavra interesse, para a senhora hoje é manda. gratidão. Tenho sim, tenho sim. Pronto, se tiver interesse por licenciados em computação, aí eu te passo contato. Eu acho que, se eu não me engano, quem está coordenando estágios é Thaís, que é a coordenadora do curso de licenciatura em computação. Mas aí, mandando e-mail para o projeto, ou para o e-mail do projeto para o meu e-mail, eu repasso para vocês. Certo. Obrigadinho por tudo. Beleza, gente. E muito obrigada a vocês também, né, por essa tarde. Eu sei que todo mundo está cansado desse ano tão pesado, mas gostei muito de estar aqui com vocês, da audiência de vocês. Espero que tenha sido útil. E aí não deixem de preencher, se vocês puderem baixar os aplicativos, preencher os formulários de avaliação, né? Eu acho que vai ser muito legal, assim, para o nosso projeto. Eu acho que para vocês também que vão poder estar aprendendo um pouquinho, né, sobre a computação, sobre essas competências também que a gente trabalhou já à tarde. Obrigadão aí por tudo. Obrigada também, professora. E desejo a todos um Feliz Natal, viu, pessoal? Feliz Natal, gente. Um abraço. Abraço. Eu vou parar aqui a gravação, tá bom? Olha, se possível, você pudesse colocar esse link aí que você colocou aqui no chat, lá no grupo, né, de WhatsApp. Eu ficaria muito Sim, grato. nesse grupo, qual dos links? Você colocou aqui o link do Da lista de formulário, presença? isso, colocou o link também Uhum. do aplicativo, não, do material, né, que você estava expondo aí. Sim, certo. Pronto, deixa eu Aí esse colocar. do Vocês já material eu entraram no não estou link. conseguindo, não estou conseguindo Pronto, abrir ele, entendeu? pronto. Pelo celular, acho que tu não vai conseguir, não. Tá? Eu tentei também no meu Isso. celular e não foi. Mas se for no computador, você consegue. Porque eu acho que é muito Então, grande. aí é por isso que eu estou pedindo, se você puder Pronto. botar lá no WhatsApp, né? E aí Pronto, depois eu eu abro pelo coloquei. computador. Tá bom. Pronto, Obrigado, eu Aya. coloquei lá, tá, Jó? Obrigada a vocês também. Disse Obrigado. Lipe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Professora, a senhora irá disponibilizar os slides que a senhora Sim, apresentou eu coloquei aqui, é esse link aí que eu coloquei. Esse aqui é o link dos slides. Não sei se tu no encontraste. chat? Foi no chat, foi. Deixa eu colocar aqui Sim, de novo. É esse sim, aqui. já vi, já. Pronto. Só que quando você vai no celular, não consegue, mas se for no computador, consegue baixar. Pronto, consegui acessar. Pronto. Sim, uma pergunta que foge, né, um pouco do tema, Tranquilo. Diga. meio que está relacionado com o tema também, que tipo, a BNCC, de certa forma, assim, impôs, né, por professores de matemática, desenvolver o pensamento computacional através da... Ele não fala, né, explicita nas habilidades que o pensamento computacional tem que se desenvolver em tal habilidade. Porém, ele sugere como meios os algoritmos e os fluxogramas. Isso. Assim, e já vi um pessoal da computação falando, tipo, existem outras formas Isso. de escrever um algoritmo, não só exclusivamente o fluxograma. Na Isso. sua opinião, assim, a senhora acha que o mais adequado para um professor de matemática, na sua disciplina, né, em sua aula, mais adequado é o fluxograma ou existem outros meios
Assim, na minha visão, eu vou ser meio suspeita, né? Delicado, né, a pergunta, mas Não, assim, eu vou ser sincera contigo, sabe? Eu acho assim, o fluxograma ele dá uma ideia, sabe? Mas eu acho que para o aluno pode não ser tão interessante o fluxograma. Então, eu acho que se o aluno aprendesse realmente a programar, por exemplo, com aquelas estratégias que eu mostrei do code.org, é tem muito mais o Scratch, né? ou Também. Scratch, ou então o App Inventor, eu acho que é bem mais motivador para o estudante, sabe? Agora, assim, e tá para sair também um outro documento da CNE, justamente explicando como é que se deve desenvolver esse pensamento computacional, sabe? E, inclusive, assim, desde a educação, desde o ensino infantil, a ensino fundamental, ensino médio. E aí eles botam realmente umas competências bem da computação, que é ensinar a programar mesmo, ensinar redes, ensinar noções de ataque cibernético, de criptografia. Tem várias coisas assim, só que aí se for para o professor de matemática ensinar, vai ser pesado, viu? Aí, mas, assim... Tipo, lá ele até específica lá em uma habilidade que, tipo, escrever um fluxograma para automatizar uma resolução de um problema. Escrever por meio do fluxograma. Isso, assim, você é interessante aprender como é. Agora, o fluxograma mais nesse sentido, de você pensar em condições e tal. Mas eu acho que o fluxograma só vai ficar mais concreto para o estudante se ele tiver um pouquinho de noção de programação, sabe? Assim, você conhece alguma linguagem de programação? Já aprendeu alguma linguagem de programação? Não? Não, eu já vi o Portugal, que Sim, o é Portugal, isso. Pronto. Então, pseudo-linguagem, né? Tem pronto. toda Então, uma assim, lógica. isso, pronto. Então, assim, eu acho que para um estudante, um fluxograma só vai ficar concreto se ele aprender um pouquinho de programação. Pode ser, agora eu acho assim, Portugal é um caminho, é. Para juntar com o ensino de matemática, é um caminho, é. Mas eu acho que talvez algo na linha ou do Scratch ou do App Inventor vai ser mais interessante, sabe? Faz da formalidade, né? Assim, Isso, porque você vai, assim, como é que eu posso dizer? Eu acho assim que é mais concreto, porque, tipo assim, o aluno vai, escreve ali o código, né, codifica, ou então constrói os bloquinhos, e ele vai ver aquilo ali rodando, executando, e vai ver se os passos que ele vai colocou lidar. estão funcionando ou não. Porque se você faz o fluxograma, né, eu não sei se tem alguma ferramenta que checa se teu algoritmo está certo ou não, via fluxograma. Mas quando você vai e constrói o programa mesmo, né, fica mais concreto ver se está funcionando ou não, entendeste? Entendi. Mas aí, se tu quiseres, a gente fez, tem um projeto meu, vou passar aqui o link também, um projeto meu não, né, meu de outras pessoas, que a gente fez uns vídeos para um curso de pensamento computacional na educação básica com o App Inventor. Eu acho que algumas pessoas daqui, não sei se participaram, acho que teve algumas pessoas que estavam aqui na sala que eu vi que participaram. Aí, o que eu fiz? Eu deixei o vídeo, eu deixei disponíveis os vídeos e os materiais que a gente usou lá. Aí, inclusive, que era voltado para professores de matemática. Então, tipo assim, como é que você ensina seu aluno a criar um aplicativo usando o App Inventor, sabe? Então, seria uma forma de você estar desenvolvendo, né, essa questão de ensinar algoritmos e o pensamento algoritmo, e de uma forma mais dinâmica. Tipo assim, o aluno ficava empolgado porque está fazendo um aplicativo, tá entendendo? Que hoje em dia todo mundo louco, assim, pelo menos eu acho que toda criança e jovem é muito... Existe um negócio assim com um celular que é bem... Conexão já, né? Deixa eu Pois é. ter contato e tal. Pois é. Aí tem aqui, deixa eu te mandar o link, só bem rapidinho, ações de formação. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Estou pensando em fazer meu TCC voltado para isso, porque tem boas habilidades na BNCC que explicita, né, esse Sim. pensamento computacional. Ah, com certeza, tá surgindo muito trabalho nessa linha, é um tema assim que está bem quente, sabe? É assim, né? Ó, aí tem esse projeto que eu coordeno, que é o Apps for Society, apps4 society.dcx.ufpbbr, aqui é o site do projeto. E assim, a ideia desse projeto é justamente que os alunos de computação e sistemas construam aplicativos para poder impactar a sociedade, ou a gente ensinar também nas escolas como é que as pessoas constroem aplicativos que impactem a sociedade positivamente de alguma forma. Aí a gente fez aqui umas ações de formação, aí teve aqui um curso... teve um mini curso de introdução ao pensamento computacional com foco em matemática básica. Então, se você clicar lá, deixa eu pegar o link, eu já te mando o link exato. Pronto, essa é aqui no chat, eu já salvo. Aí, nesse link aqui, aí tem as aulas que a gente fez, tem a apresentação do curso, aí tem aqui os slides com algumas atividades também,
né? E aí tinha lá de cada semana. Aí você pode ver que são algumas estratégias que a gente usou lá para fazer alguns aplicativos assim, simplesinhos, mas que a gente acha que podem ser úteis para professores de matemática ou de outras áreas que estão tentando desenvolver o pensamento computacional na escola. Mas é como eu disse, tem várias estratégias. Tem gente indo pelo caminho da robótica, tem gente indo pelo caminho das atividades desplugadas. Então, tem a gente também criando esses aplicativos onde, tipo, não é o desplugado, só que é plugando o desplugado, né? Então, o importante é fazer o povo se motivar a resolver problema. O meu pensamento assim, eu estava pensando em fazer através das resoluções de problemas matemáticos mesmo. Sim, massa. Que está dentro da disciplina, né? Como é que se chama? Contemplar, né? Tipo, o pensamento computacional através das resoluções de problemas. Massa. Tem muito pano para manga aí. Bom, Beleza, gente. Então, muito obrigada a todo mundo que está aí, né? Então, quem puder, né? Não deixe de dar uma olhadinha nesses slides, né? Que eu coloquei aqui de avaliação, de tanto baixar o aplicativo quanto avaliar, né? Se você quer avaliar, mesmo sendo professor, quer avaliar como usuário, né? Também você pode clicar nessa avaliação como usuário. Se quiser avaliar como professor, vem por aqui. Aí tem os 3 aplicativos hoje em dia, né? A gente pretende ter mais. Então, tem o Ordenação, o Pixel e o Binários, que é esse que foi o primeiro que surgiu no projeto. Se vocês forem na Google Play e colocarem também, acho que é computação plugada, ou Plugged Computing, Plugged, eu acho que vocês encontram também facilzinho esses aplicativos. Mas hoje em dia, eu acho que eles só estão disponíveis para quem tem celular Android ou tablet Android, mas a gente quer no futuro também disponibilizar para quem usa iOS. Beleza? Então, vou parar aqui a gravação. Obrigada a todo mundo.